há uma coisa que eu realmente gostava que acontecesse, que vai ser difícil acontecer, é o kickbox voltar a ser um só. Eu sei que é difícil, mas mano, não há impossíveis. Não há impossíveis. Uma coisa é certa, é uma coisa que eu peço também ao outro lado. Se houver respeito entre as partes, o primeiro passo está dado. E a partir daí, pá, eu desejo mesmo de coração mesmo, porque eu tenho muitos amigos lá daquele lado. Infelizmente também se fez muitos inimigos. Aliás, foi uma coisa que ela conseguiu fazer. Foi pôr amigos de longas datas, uns contra os outros. Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio. Desde já, muito obrigado a todos. Atingimos os 500 inscritos no YouTube, algo que não é fácil, parece fácil, mas não é. É muito fácil conseguir fazendo parvices, né? Tudo aquilo que não presta, mas fazer um trabalho a sério, trazer pessoas aqui com histórias reais de vida, de sucesso, principalmente dentro do esporte de combate, é muito difícil. Mas obrigado desde já. No Instagram também estamos lá a crescer, estamos chegando próximo aos 2.000 inscritos. E aproveito a oportunidade aqui, antes de iniciarmos este episódio, de façam o favor de ser felizes, como a Tílio fala, né? Mas deixa nós felizes também, né? Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha aí. E vamos ajudar aí o próximo. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu jogo aqui para o nosso Manual do Esporte, Atílio Coelho. Primeiro quero dar as boas-vindas ao Vítor, aqui, um amigo de uma vida inteira. E depois, pessoal, espero que tenham tido boas festas, um Santo Natal e que tenham tido uma ótima entrada e que seja um ano de muito sucesso. Para nós, para o canal, que seja um ano de consagração por todo também o trabalho e sacrifício que eu e o Daniel temos feito. Eu sou muitas vezes questionado por algumas pessoas mais próximas o porquê de nós insistirmos neste projeto que dá tanto trabalho e que nos ocupa tantas horas para produzir, mas eu acho que vale a pena. Obrigado a toda a gente que foi lá clicar no sininho para seguir as redes sociais e para comentar no YouTube. Às vezes um simples comentário ajuda imenso no engajamento da rede social. Não é, pá, o pessoal às vezes não custa nada a ajudar, é só lá pôr um like, pôr um comentário e escutar as histórias dos verdadeiros heróis, os verdadeiros intervenientes, as pessoas que fazem parte do nosso desporto e as pessoas que fizeram história. É um prazer mais uma vez estar aqui, com o Vítor principalmente. Vítor, muito obrigado por aceitares e Obrigado eu. o teu trabalho, que não é fácil, com os horários, sendo que tu trabalhas na Proteção Civil e com o temporal que tem estado, não sei como é que se chama, mas Ainda Estado ontem, de ainda alerta. ontem, estado de alerta, emergência, estado de alerta. Ainda ontem tivemos estado de alerta e foi o que aconteceu, não é? Mas obrigado pelo convite e já sabes, o que for preciso da minha parte está sempre, a partir está sempre disponível, por isso estamos cá. Vitor, tu conheces-me, pai, desde que eu tenho quê? 14 anos, pai? Sei lá, talvez 30 anos, mais de 30 anos, talvez. Sim, cerca de 30 anos, tens quê? Tens 30 e Eu 40, tenho 43. 43. Não é? Vai há 30 anos só. Eu ainda me lembro de ser miúdo, ir com a equipe, uma equipe, éramos muito poucos a praticar. Íamos para fazer aquele percurso que tu tinhas na serra, de corridas Ah, e sim, sim, sim. fazer Sim, o meu local de treino, poucos aguentavam aquilo. e tinhas Eu morava numa quinta, então tinha lá um trajeto, tinha lá um percurso de treino, tinha lá a minha zona de treino, um saco de pedras, tinha lá palmeiras, aquelas coisas malucas que nós tínhamos antigamente. E então convidava muita gente para ir lá treinar e posso dizer que poucos aguentavam aquele treino. Era duro mesmo. era, Era bom, era bom. andávamos lá a subir e a fazer sprints e a fazer sombra e depois uns andavam a pé, os outros andavam de jeep. De Jeep. Os outros eram mais finos, e eu de Jeep. O Ah, já famoso sei te como é. encontro lá em cima. Aquilo ali era um sítio maravilhoso. Eu morei numa quinta, mesmo no meio da serra, então a cada passo convidava os amigos para ir lá fazer um treino comigo. Me chamavam maluco, mas o certo é que aquilo ali é qualquer coisa. Para treinar para um atleta que é obcecado como nós éramos, aquilo ali era o sítio ideal. Então os malucos iam para lá todos. Todos. Exatamente.
Tu com que idade é que tiveste contactos com os esportes de combate e como é que Eu iniciaste? eu comecei no karaté com 13 anos, em 87. Depois aos 16 anos comecei a treinar, kickbox também, 35, eu tenho 50 anos, é só fazer as contas como diz o Guterres, mas já vai há muitos anos. Aos 16 anos comecei a treinar kickbox, então fazia as 2 coisas. Aos Treinavas a 19 Ryuga? anos, treinava karaté Shokokai, Sim, mas kickbox com que mestre? com o Zé Gouveia. Ai, O primeiro Gouveia. contacto que eu tive com o kickbox foi o nosso amigo, o mestre, que ainda hoje é meu mestre, que eu chamo, o mestre e vai ser sempre, com o Gouveia, aos 16 anos. 16. Eu também estou muitas vezes com ele e até recentemente tivemos a ver fotografias porque ele arbitrou muitos combates meus também. Sim, 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 sim. E Aliás, sempre, foi através dele que eu também fui para a arbitragem, não é? E no sempre Benfica bem isso. disposto, sempre alegre. Sim, sim. E fizeste a tua carreira amadora toda com o mestre Gouveia. Fiz a minha carreira amador, foi praticamente tudo com ele. Depois, pá, veio uma situação que a gente separou-se, o Gouveia também deixou de dar aulas aqui em Balongo e fiquei eu. Então comecei a fazer treinos com muitos treinadores, colegas nossos que conheces bem, com o Zé António, com o Rodrigues, com o Mesquita. Então treinava com esse pessoal todo. Comecei-me a treinar praticamente a mim só, não é? Mas o meu conhecimento era, no geral, com esses mestres todos, Mesquita, Zé António, o Rodrigues e aquelas feras todas que havia lá no Mesquita, que tu conheces bem, Alcides. Então comecei a trabalhar um bocado mais nisso, em competição, mas preparava-me com eles. Não tinha aquele mestre a partir dos 19, 20 anos, talvez, não tinha aquele mestre fixo. Dava aulas, se calhar foi um erro, já foi um erro, mas na altura pronto, foi uma opção que eu tomei, não ter mais outro treinador, porque ainda havia aquela mentalidade que o mestre, é aquele. Bom ou mau, não interessa, é aquele mestre. Não é como hoje em dia, que hoje treinam contigo e amanhã estão ali no outro, mas amanhã também já não estão naquele, já estão no outro. Pá, a nossa mentalidade antigamente era diferente, nós tínhamos aquela ideia que tinha com o Lealdade. mestre, exatamente, aquela lealdade com o mestre, a mesma coisa no Karaté. Apesar de eu ter uma história, digamos, triste do Karaté, porque praticamente fui convidado a deixar o Karaté, na altura naquela altura era complicado. Então eu treinava karaté e houve uma situação num campeonato nacional que o meu mestre soube, nunca foi segredo para ninguém, mas também não dizia a todo mundo, treinava kickbox, mas ele soube por outras pessoas, foi o meu erro, que eu treinava kickbox. Comecei a ganhar nome, começou-se a falar no meu nome e ele ficou muito chateado comigo, então num campeonato eles praticamente me convidaram a abandonar o karaté. Foi mesmo Ô, assim, ô, ô Vitor, só aproveitando então, que era uma pergunta que eu ia te fazer, o que te motivou aí para o kickboxing? Então, percebe-se que antes de você ser convidada, de tu ser convidada a sair do karatê, houve a intenção de você migrar de conhecer. O que motivou tu buscar o kickboxing na altura? e quando treinava karaté eu já era um bocadito agressivo, digamos assim, não é agressivo no bom sentido da palavra, agressivo no treino, gostar de treinar, gostar de levar-me ao limite e havia pouca gente que me conseguia acompanhar na altura. Então no karaté começou a faltar-me aquela realidade das coisas. Quando tu dás um mic no tronco, eu já subia a mão, já queria bater na cara. Já faltava aquela realidade que no karaté não havia naquela altura. E se calhar ainda não há hoje, que eu afastei-me totalmente do karaté, não sei. Mas naquela altura eu bati um bocadinho mais forte, era logo chamar a atenção. Então houve um rapaz que treinava lá kickbox, a experimentar um treino de kickbox que eu acho que é mais a tua cara. Lá fui eu, era a minha cara. Foi, Yeah. foi dentro do primeiro dia, foi paixão logo, E é foi logo uma preciso, paixão. também é preciso relembrar, e para quem nos está a ver, mesmo as gerações mais novas, que vivíamos ali os anos 90, os loucos anos 90, que ainda havia muito aquele conflito de estilos. Havia muito o boxe contra o karaté, o full contact contra o Muay Thai, havia assim ainda conflitos das O, lutas, o muito. Muay Thai em 90, princípios dos anos 90 ainda nem tanto, mas, por exemplo, no Karaté, o pessoal do kickbox e do boxe não era bem visto no Karaté. Não era bem visto. Quando o meu mestre descobriu que o disseram que eu treinava kickbox, para ele foi uma desilusão, porque eu era o melhor aluno dele.
estava um mês de fazer exame para cinturão negro e até hoje nunca fiz. Exame para não fiz mais, porque eles convidaram-me a ir embora, e então não fiz mais. E havia aquela ideia que o pessoal do kickbox, que era o arruaceiros, que era o pessoal da noite, tinha a sua parte de verdade, temos que admitir que sim, mas a partir dos anos 90 começou a perder um bocado essa ideia, então começou a aparecer mais gente de outra forma de estar na vida do que propriamente seguranças da noite, pessoal que andava nessa vida, então não havia ali ainda, se calhar hoje o cara até ainda não olha para o kickbox e para o boxe, se calhar com olhos de modalidade esportiva, não é? Digo eu, penso que ainda deve ser assim. Acho que tem muito aquela questão da disciplina, da hierarquia, aquele contexto marcial, sim, japonês de ser, né? Mas isso, para quem, eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos, nota-se uma diferença daqueles atletas, treinadores hoje, que foram praticantes de karaté e aqueles que não foram. Hoje em dia os mestres que começaram a sua carreira no karaté ainda trouxeram aquela disciplina que ainda hoje, felizmente, existe no karaté. Os treinadores atuais de kickbox já não têm essa disciplina. Eles podem dizer o que disser, mas não têm aquela disciplina, aquele rigor que nós tínhamos, de entrar na sala, saudação, de pedir autorização, de pedir tudo e mais alguma coisa, só falar quando o mestre deixar, perguntar quando ele podes perguntar. Agora não existe isso. E nós, aquelas pessoas que vieram no karaté, e ainda bem para nós, ainda trouxeram essa mentalidade, essa disciplina desse tempo. Se calhar por causa disso é que estamos muito em guerra também com outras situações, que é a sabedoria do mundo. Porque nós fomos educados daquela forma e não aceitamos ser de outra. Ponto final. Isso, e só um adendo, Vitor, aproveitando, tu falou uma coisa que eu me toquei e que eu percebi um dia e eu fui até questionado por um miúdo, que eu estava num treino aqui e eu fui entrar no tatame e como eu venho do taekwondo e também passei ali, tinha uma experiência com Kung Fu, tem essa vivência, né, desse respeito ao dojo, ao tatame. Sim. E quando eu fui entrar no tatame, eu fiz a reverência, porque eu fui educado assim, desde o taekwondo. E aí o miúdo olhou para mim e falou, mas por que tu tá se reverenciando? E aí eu tive que explicar para ele o contexto, né? Algo que hoje, no Muay Thai, no kickboxing, hoje não se vê. Eu quase todos os treinos que me entram atletas novos, eu deixo-os entrar. Depois vou ter com eles, vais fazer assim, vais até à porta. Quando chegas à porta, vais perguntar, mas posso entrar? E eles não hoje fazem isso. Não vai a semana passada aconteceu isso. Ele, mas é preciso isso? É preciso isso. Aqui na minha sala é preciso isso. Nas outras, eu não sei, eu já disse que já tinha treinado, não sei aonde, não interessa, mas na minha sala é assim e vai continuar a ser assim, sempre. Ponto final. Chama-me antigo, chama-me, não interessa, mas essa disciplina na qual me incutiram a mim, é essa disciplina que eu incuto aos meus alunos também. E hoje em dia chegam lá, mestre, dá licença, posso entrar? Pode, sim, senhor. Mas hoje em dia, infelizmente... É verdade, é verdade. Ó Vitor, eu tenho uma memória que tu foste, se calhar, da primeira ou da segunda vaga, a ir à Tailândia e trazer informação para cá. Sim. Porque eu lembro-me que tu, quando chegaste à Tailândia, Bangkok, das primeiras coisas que tu fizeste foste ao antigo ginásio Zé António dar-nos uma formação de cotovelo e de joelho, sim, porque nós não sabíamos o que aquilo era. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, em 97 ou 98 talvez. O Muay Thai foi outra situação, foi amor à primeira vista. Estás num país daqueles onde vais lá uma sala de treino e vês aquilo, tu ficas assim, e aquilo, eu tenho que treinar isto, eu tenho que aperfeiçoar. Nós já ouvíamos falar aqui, já havia aquelas bases, aquelas luzes, pensávamos nós que tínhamos aquelas bases, aquelas luzes, chegámos lá, afinal não sabíamos era nada. Então foi aquele amor à primeira vista, apaixonei-me logo. Então quando estive lá aproveitei o máximo, porque antigamente os voos não eram como hoje em dia, portanto fomos lá quase um mês, foram 3 semanas e qualquer coisa. Aquelas 3 semanas eu aproveitei ter o máximo de conhecimento para chegar aqui e viu-se os resultados que eu cheguei aqui, comecei a treinar, comecei a treinar outras pessoas comigo para divulgar um bocado isso aqui na região norte e depois fiz competição também de Muay Thai, onde fiz o regional e depois o nacional. Infelizmente perdi na final com o Tiago Varela, em 71 kg. Na altura até foi engraçado.
que eu joguei no Algarve em 81, estava assim um bocadinho fora do peso, que já não jogava há bastante tempo. E no sábado à noite ganhei, não sei como, mas ganhei. E depois na segunda-feira fui para a Tailândia. Quando cheguei cá a Portugal, estava com 69 quilos. Então fui fazer um combate para o título em full contacto, para o título profissional de full contacto com o Joga, com o atleta do Mesquita. E estava bem, estava forte. E depois joguei com um espanhol, espanquei o espanhol, espanquei esta forma que nós temos de falar. Depois fui à Espanha. Nessas galas, fazia os combates. Também jogaste em algumas dessas. Então foi a melhor fase da minha vida, foi aqueles anos ali de 90 e qualquer coisa, em full contacto, kickbox, muay thai e depois boxe francês também. Foram 2 a 3 anos onde eu aproveitei o máximo de conhecimento e depois transpus também um bocado para o ringue. Só que, infelizmente, tive aquela sorte de muitos atletas, que é as lesões. Tive lesões bastante graves que, pronto, a nível de competições tive que abrandar e depois até praticamente desistir. Mas o Muay Thai é daquelas disciplinas que uma pessoa faz uma vez, apaixona-se. Apaixona-se. Vocês tinham uma equipinha, vocês tinham uma turminha, juntavam. Aquilo era... O mestre António Mesquita e depois tinhas tu, tinha o Zé António, o Alcides, o Joca, o Hugo, o Batista, tinha o Joca, opa, e eu andava. E depois havia lá o César Moreira, que era o mais levezinho, que era o Cristo lá do e grupo. Eu era uma criança. 60 quilos. Eu lembro que chegaste a participar nesse treino, lembro. E eu treinava com vocês. Eu lembro-me uma vez que eu pensei até que tinha-te matado, numa pancada que te dei no queixo, lembras? Ai, que informação dramática. Pensei que tinha matado e eu até meti a mão na cabeça. Espera aí que eu vou fazer um corte aqui, né? Vitor Nogueira desmaia ao Atílio Coelho. Não desmaiou, mas ficou mesmo assim coisa que eu, estás bem? O miudito que ele era, né? A nossa saber é miudito, eu estás bem? Ele, estou ok. Não, mas eram treinos que era pessoal muito pesado, era pessoal 100 quilos, o Zé António era levezinho, 63, qualquer coisa, mas era fora do normal, para o peso dele era muita força. E depois aquilo, quando começava sempre tudo muito calminho. Aqueles treinos, o Atílio estava lá, nós começávamos sempre calminhos, tranquilos. Depois, passado 10 minutos, aquilo é... Eu lembro-me uma vez que fomos fazer um torneio ibérico, é uma terça ou quarta-feira, não é? Terça-feira de manhã, se não me engano, os treinos eram no Zé António. Então estávamos lá todos, aquilo 5 ou 6, eu ia jogar com o espanhol, com o Olá Miranda, o Alcides ia jogar com o Gonzalez, com o campeão do mundo. O campeão do mundo, e o Zé ia jogar um título. Foi qual é assim? A 3 dias ou 4 dias do torneio ibérico, bem, aquilo acho que saímos lá todos amassados. O César, com as costelas partidas, e depois até foi jogar com as costelas partidas. O Zé António tinha umas luvas 14, tirou umas luvas 14, mete umas 8 para jogar com o Alcides, porque o Alcides estava possuído. Bem, esse treino ainda hoje a gente fala nele. E faltavam 3 dias para o torneio ibérico. E eu cheguei ao ponto, não, espera aí. Mas senhores, até logo, eu tenho combate no sábado e a meio do treino vim-me embora, porque aquilo... O Mesquita fechou-me os 2 olhos. Mas... O Mesquita, mas o Mesquita ainda estava naquela fase de... Pronto, teve lá aquele combate com o inglês, então nós ainda tínhamos um bocado de medo de bater, mas ele não tinha medo nenhum de nos bater a nós. O Mesquita gostava, ainda gosta. Ele tinha umas Cleto-Reis vermelhas, que essas lutas até são proibidas agora. Quem levou com elas tem noção do que é aquilo. Aquilo dói. Não conheço essas lutas. Não, Daniel, eles espancavam-me completamente. Mas eu também era muito, muito miúdo, era o mais novo de todos, era muito menino. E eu andava sempre com eles para todo lado. Sempre, eu passava o dia inteiro com eles. Mas até também foi graças a isso que tu foste o atleta que foste. Por isso, se calhar, se tivesse treinado em outro sítio, nunca tinhas chegado onde chegaste. Exatamente. Da pior forma, foi. Forjado no aço. Mas foi mesmo. E depois veio pela primeira vez o boxe francês, o Sabat para cá, e o Rodrigues ficou responsável e fez uma seleção nacional de Sabat
e vocês foram representar Portugal, a França, que até há uma Isso. fotografia vocês com o Presidente da República. Com o atual Presidente da República, lá no metro de Paris também. Depois eu guardo para o fim essa história do metro, porque até aquela parte engraçada do fim tem uma história engraçada. Mas fomos lá, o Rodrigo lembrou-se, bem, nós estávamos todos bem, estávamos todos em forma, então lembrou-se de fazer uma seleção. Nós nunca tínhamos praticado um boxe francês, tivemos meio de treinos com ele e os malucos foram até Paris e fomos. Até fizemos uma boa figura. Portanto, eu e o Zé chegámos aos quartos finais e perdemos por muito pouco o acesso às medalhas. Depois o Rodrigues, porque jogar boxe francês lá em Paris, para quem nunca teve conhecimento nenhum, que nós não tínhamos aquelas bases do Rodrigues, aqueles 5 ou 6 treinos que a gente fez, e chegar lá a fazer o trabalho que a gente fez até não foi mau. Só que quem conhece a realidade do boxe francês e lá, se apanhas um francês como o Zé António apanhou, por exemplo, o filho do campeão do mundo, o Catherine, é complicado, mas foi uma experiência muito boa mesmo. Pena que depois não continuámos, mas foi uma experiência. Eu ainda fiz alguns estágios nessa seleção também, ainda aprendi umas coisas. Pois tu não chegaste a ir, eu lembro que tu na altura eras para ir, não, fui eu, o Joca. Era para ir, mas depois também não havia, acho que nem havia dinheiro, eu também não... Na altura... Hoje em dia tudo gera em volta do dinheiro. Naquela altura eu posso dizer que eu tenho 16 combates em profissional, neo e profissional, e se me perguntares quanto dinheiro que eu ganhei, eu posso dizer que nenhum ou quase nenhum. Mesmo combates profissionais, aqueles combates que nós fazíamos, Portugal, Espanha, eu nunca recebi cachê nenhum desses combates. O jantar, o almoço, preciso de comprar gelo, ok, toma lá 5 euros para comprar gelo, agora cachê, como agora os próprios amadores pedem cachês hoje em dia, não é? Mas eu até aproveito para fazer aqui de quase uma viagem no tempo, uma cápsula no tempo, que o pessoal hoje em dia, as pessoas não conhecem e os da nossa idade parece que se esqueceram, que é a precariedade que era o início do kickboxing, quando havia as associações, porque havia uma associação norte, uma associação centro, uma sul e ilhas, quando havia as associações, e aqueles primeiros torneios que foram feitos no fluvial, que não havia ringue, não havia tatame, as pessoas colavam uma fita cola no chão, exatamente, e punham umas cadeiras, uma em cada canto, e depois, à vez, os treinadores iam arbitrando. Eu lembro-me de tu andares lá também. Foi onde eu comecei. Foi aí. Exatamente. E mas esse pessoal novo não tem essa noção. Esse pessoal novo, não é? Eu falo muitas vezes aos meus alunos, vocês às vezes queixam-se das condições que têm. Vocês deviam voltar há 30 anos atrás. Nós treinávamos num pavimento de cimento e treinávamos descalço e ninguém se queixava. Tu não ouvias ninguém queixar-se, porque isto dói, mãe, porque isto queima. Não, nós treinávamos, tínhamos gosto naquilo que fazíamos. Os combates não era ringzito, era uma fita cola, era uma fita assim, fazia-se um quadrado ou um retângulo, era um quadrado, 7x7, 8x8, e jogávamos ali. Às vezes nem sabia se estava fora, se estava dentro, não interessa, mas jogávamos, não havia essa preocupação toda se é tatame, se o ringue está todo bonitinho, não havia nada dessas coisas. Agora, e temos. Mestre, e depois há aqui figuras que levaram o desporto às costas, que de repente parece que desapareceram. António Mesquita, José Gouveia, Irineu Fernandes, Gil Silva, o mestre Gil Felício, exatamente, não é Gil Silva, peço desculpa, Gil Felício. Gil Silva, mas ela não, Gil Felício, foram mestres que foram os primeiros organizadores dos primeiros torneios. Infelizmente, para quem é desse tempo, este pessoal novo às vezes deixa-me assim um bocado triste. Para quem anda aqui desde 90, já são 30 e muitos anos, quase 40 anos, e quem sabe da história, quem sabe dessas histórias, ainda reconhece essas pessoas, ainda sabe o que é que as pessoas fizeram, entendem porque é que o kickbox atual está como está. Só que esquecem-se que para estar como está, alguém teve que o pôr aqui. Gil Felício, muita gente gostava ou não, mas o Gil Felício fez um trabalho excelente. Aliás, deve-se muito ao Gil Felício. A primeira organização organizada que tivemos aqui no Norte foi com o Gil Felício. Depois tivemos o Mesquita como atleta a mostrar ao mundo o que era o kickbox, principalmente aqui o pessoal da Zona Norte, o Zé Pina,
como atletas, mas o estar no ponto que está, não se deve só. É por isso é que eu acho piada a alguns atletas profissionais que vêm aqui para os canais. Eu sou o rosto da modalidade a nível internacional, não sei o quê. Mano, é sim, senhor, o rosto, mas para ele ser o rosto, alguém teve que trabalhar muito para chegar aqui. E essas pessoas não foram, se calhar, nem atletas foram. O Gil Felício teve a sua parte de atleta, mas a nível de organização, a nível de associativismo, a nível de arbitragem, conselhos regionais e nacionais, houve muito trabalho para estar hoje como está. Houve muito trabalho que, de um momento para o outro, ou não, de um momento para o outro ou não, foi praticamente esquecido. E essas pessoas praticamente foram esquecidas. O mestre Gil é uma autêntica e era. Eu lembro de ir é uma enciclopédia, o homem, nós íamos aos nacionais e quando havia dúvidas de alguma regra ou alguma coisa, era ele que tirava as dúvidas. Ele sabia de cor, de trás para a frente, os manuais das regras. O Gil foi dos primeiros presidentes da Associação Norte que nós tivemos. E foi como eu digo sempre, eu na altura fui a substituir a direção do Gil, eu e o Alberto Costa, que era o Gil Felício e o Irineu, e depois no mandato a seguir teve o Alberto Costa e fui eu. Mas o mandato do Gil Felício e do Irineu não foi esquecido. E essa pessoa, quando nessa altura, qualquer coisa, como tu dizes bem, qualquer coisa que era preciso, a nível até legal, nem era só desportivo. A nível legal, qualquer coisa que fosse preciso, o Gil Felício sabia. À maneira dele, mas o Gil Felício sabia porque era uma pessoa que se importava com isto. E ninguém pode dizer que andava nisto por causa do dinheiro, porque ninguém ficava rico nessa altura com o dinheiro, ao contrário de agora, que é rola tudo em volta do dinheiro. Naquela altura, não. O Gil Felício era uma pessoa preocupada. E quer queiram, quer não, o Gil Felício, Mesquita, e depois com aqueles treinadores como o Irineu, como o Gouveia e mais uma série deles, foi aí que deu início ao kickbox aqui no Norte. Infelizmente, como tu diz, o Luís Lalande, e depois houve aqueles, digamos, os filhos desse mestre, o caso Luís Lalande, o Zé António, outra série deles que desenvolveram o trabalho. Mas a pena que eu tenho é precisamente essa que tu dizes, essas pessoas praticamente foram esquecidas, infelizmente. Eu, por mim, é uma coisa que eu tenho em mim. Eu também sempre fui muito educadinho, como vocês todos. Eu sempre fui um miúdo muito educadinho como vocês. Era traquina, mas à vossa beira era muito educado. Ainda hoje... Ainda hoje estávamos a falar um bocado e o mestre Gouveia trata-me com carinho, o mestre Gil que eu não me encontro igual, o mestre Irineu começa logo a brincar comigo e havia muitas vezes que nós cá em cima nos regionais pegávamos, havia uma rivalidade de equipas, mas depois quando íamos para Lisboa éramos todos muito unidos. Íamos para Lisboa e havia aquela coisa, o pessoal do Norte juntar-se todo para tentar, porque o bruto, a força era em Lisboa. Era uma guerra. Eu lembro que, por acaso, a minha equipa e a tua, a José António, tiveram muitos embates bastante interessantes a nível de equipas. E foram muitos anos, as nossas duas equipas estiveram sempre ali. Mas depois, quando era para os nacionais, era para os nacionais, era para o pessoal, era Norte, Sul, era Porto, Lisboa. Aí havia só uma equipa, a equipa do Norte. Então todo mundo se apoiava, mesmo lá nos próprios campeonatos, todo mundo se apoiava uns aos outros. Era guerra. Porto, Lisboa, ponto final. Ainda agora que estás a falar Porto, Norte. Tenho que te lembrar. Tu tinhas um atleta de light full, de cabelo comprido, que usava Alves. Estou eterno adversário. Quantas vezes é que esse gajo ganhou? Foi o gajo que mais títulos me ganhou. Olha, ele ganhava a final dos regionais e a final dos nacionais. Era o Tosé Alves, ainda há bem pouco tempo, esse rapaz está em Inglaterra, ainda há pouco tempo veio cá, então falámos sobre isso. E estávamos a ver um dos vossos programas, e ele, mas é o Atila, é aquele rapaz que jogava comigo é mesmo ele. Então ficámos aí a acordar, ainda foram uma série de combates que vocês dois jogaram, eram sempre aqueles combates aguardados. Quem é que vai à final? Tosé e o Atila. Pronto, já está, guerra certinha. E eu lembro de chegar aos nacionais, já tinha perdido isto aconteceu-me 4 anos seguidos com ele. Ele ganhava-me na final regional
íamos os dois à final, tínhamos combates eliminatórios, chegávamos à final. Ele ganhava-me aos pontos na final. Quando ia para Lisboa, eu rezava que não fosse o gajo a lutar comigo. Mano. Eu rezava que alguém eliminasse o gajo pelo caminho. Eu chegava à final, eu jogava com o gajo limpava-me sempre o título nacional. Para mim, na altura, vocês dois naquele peso, eram vocês dois, ponto final. A nível nacional, então estamos a falar só ao nível regional. Eu na seleção, sempre, ele foi muitas vezes à seleção da UACO de Light, Foi. E ele tapava-me sempre, tirava-me sempre o lugar. Não, o miúdo era muito jeitoso. E ele fazia uma coisa, depois não faz, que era, ele estava aos saltinhos, né? Aquela posição de Light, e ele sacava uns rotativos em salto. Era muito... Parecia de filme aquilo, Victor. Aquilo parecia um filme, mano. O miúdo era muito bom. Aliás, eu acho que ele só tem, assim, eu me lembro assim de cabeça, ele tem 2 derrotas. Uma com o Marcos Gonçalves, da Póvoa, que foi o primeiro combate que ele fez, e tem uma muito duvidosa com o Zé Teixeira, que era na altura o top nacional, que era um atleta da Marinha Grande. E teve uma final, que eu acho que tu nessa não estavas. Teve uma final com ele, foi um combate mesmo top. Para mim, ainda hoje, continuo a dizer como o Tozé ganha, mas o Zé Teixeira era o atleta medalhado da UAC, da seleção e tal. Sim. E pronto. Eu estava, mas eu passei a jogar KO. Eu passei para o KO ele ficou a jogar full na mesma. E nesse KO é a primeira vez que eu vou à final nacional de KO e o Suzano ganha-me também na final de KO. Portanto, Não, o teu peso era que 67, né? nessa altura acho que era 71. 69, 74, 71 era. E esses pesos eram sempre muito complicados, eram muito difíceis. Mas eram os melhores. Para mim, continuo a dizer que os melhores pesos naquela altura era entre os 63 e os 75 quilos. Tinham tudo. O gajo era terrível. Ele fazia uns rotativos, mas é assim, não fazia. Nós hoje em dia estamos a ver o combate, vemos um rotativo por assalto. Não era, meu. O gajo por assalto dava para aí 5 rotativos, meu. E seguidos, em salto. Parecia um filme, mano. O miúdo era muito bom. E ele foi daqueles atletas que quando me entrou na academia, com 12, 13 anos, eu quero treinar, pronto, vamos lá treinar. E eu, ao fim do treino, eu pus assim a mão na cabeça, o que eu vou fazer com este rapaz? O rapaz, ele era daqueles atletas que tu dizes, é um caso perdido. No entanto, foi dos meus melhores atletas. O miúdo começou a mudar ali aquela mentalidade, comecei a incutir aquela ética da modalidade, aquela quer ser, tu consegues, e o rapaz, aliás, tu és a prova viva. Não, o gajo, tecnicamente, ele frustrava-me. Aliás, eu lembro de uma vez, numa final regional, e ele meteu-me tantos rotativos que eu comecei a ficar tão chateado, comecei a empurrá-lo. Eu acho que foi ali, ele saltava, acho que foi em Covelo, ali num pavilhão, ali em Covelo. Foi. E ele saltava, eu empurrava-o mesmo à badalhoca, e tu começavas a rir para mim, tipo, estás mesmo a ficar feliz. Não, eu que dizia a ele, queres enervá-lo, faz isto. Ele enerva-se. Ele enerva-se, ele perde a cabeça, é mais fácil jogar com ele. Se ele estiver concentrado, é mais difícil. Enerva a primeira fera e depois joga. E o rapaz até nem ser inteligente. Eu lembro desse combate. Opa, eu gostava, na altura, ninguém tinha telemóveis, nem havia telemóveis na altura. Nem havia telemóveis. E quem tivesse uma câmera de dedo e está bom. E quem tivesse uma câmara de filmar é alguém com muito dinheiro. Porque eu gostava de ter alguns desses combates gravados. Tantos combates que nós fizemos, tantos que ninguém gravava nada. Mas é pena, sabe porquê? Porque às vezes o pessoal mais velho fala: ei, vocês se tivessem noção que eram os combates antigamente, que eram os treinos antigamente, eu digo, não é nada disso. Não, mas era mesmo assim como eu digo, não havia cá manteiga, era dureza. Por isso é que antigamente haviam 20 atletas a treinar e já 100. Porque desses 100, se treinassem há 20 ou 30 anos atrás, nenhum ficava no ginásio. Nenhum ficava a treinar. Ainda hoje tive um bom exemplo. Apareceu-me lá uma miúda, não sei se lembras dela, que lhe chamávamos a Pitbull. Sim. Essa miúda era má como as cobras. Ela em cima do ringue, já ninguém queria jogar com ela. Os treinadores atiravam a toalha a começar ou então nem deixavam subir. E ela apareceu-me lá hoje. Ao treino, ao fim de ano, foi lá fazer um treininho, uma brincadeira. E eu pus-a a treinar com
as minhas miúdas agora novas, com experiência, mas novas em comparação a ela. Bem, elas chegaram ao fim, mestre, ela se quisesse, ela matava-nos. Pois matava, mas antigamente era assim, meu. Antigamente ela fez o treino de hoje, como se fazia há 20 anos atrás. Se vocês treinassem há 20 anos atrás, que não tinha ninguém. Eu costumo dizer que se eu fizesse os treinos à moda antiga, ninguém treinava na academia. Era um grande filtro, né? Era diferente, por isso é que havia aquela meia dúzia, mas os atletas que haviam eram bons. Eram bons, só estavam lá realmente quem gostava daquilo, ponto final. Nós dizíamos que éramos malucos, mas nós não somos malucos, pelo menos acho que não somos. Mas que tínhamos que gostar mesmo daquilo que estávamos a fazer, tínhamos. Porque elas doíam, às vezes chegava à casa com umas dores de cabeça que eu, deu-me ali, meu, mas queres comer? Não quero comer, quero é deitar-me, deixa-me deitar um bocadinho para descansar. Agora não, agora Continuando assim neste percurso, nesta linha temporal, nós também tivemos na altura, depois, a primeira formação de arbitragem que eu tive, foste tu e o Marcos que me deram, na altura também de um problema idêntico federativo, em que houve também uma divisão, porque havia duas federações, e surgiu uma terceira federação, que foi a federação que nós fomos, muita gente foi, que foi a WKPN, e a WKPN ficou com uma fatia muito grande do kickboxing, e muita gente competiu durante muitos anos na WKPN, e abriu-nos portas até internacionalmente e tudo. E eu fiz um curso de arbitragem e até arbitrei durante vários anos, numa situação no passado que é um bocado idêntica ao que está a acontecer agora, Vitor. Não, sabes que eu acho que o que está a acontecer agora é muito pior. É muito pior, porque na altura é pior, queramos que não. Na altura, quando houve essa divisão, que no fundo até nem foi bem uma divisão. Aquilo apareceu a WKPN, onde estava o Casqueiroz e mais algumas pessoas. Exatamente. Decidiram trabalhar com a WKPN, mas não deixaram de trabalhar connosco. Não deixaram de trabalhar connosco. Depois houve aí umas políticas, pronto, e afastaram-se um bocadinho. Mas não é bem como agora. Agora tem outros interesses totalmente diferentes. Mas lá está. Na altura, aliás, eu cheguei a habitar na WKPN. Eu lembro na altura que eu cheguei a habitar o combate do Tiago Borges com o Ventila, em Alfena, que eu acho que também estava lá, e eu arbitrei. E não havia aquele processo disciplinar, castigos, não. Houve a divisão, houve uma conversa entre os membros federativos, treinadores, que na altura ainda eram ouvidos, coisa que agora não existe isso. Então houve essa conversa e acabou-se um bocado com isso e depois voltou um bocadinho ao normal. Houve um problema. Quando foi umas eleições aqui na região norte, que houve eleições, democraticamente foi resolvido, então ficou a direção do Alberto Costa e eu fiquei na arbitragem nessa altura. Nessa altura houve um problema com a anterior direção, mas também foi uma situação que, após algum tempo, conversa, houve aquele mal-estar inicial, mas depois voltou tudo ao normal. Hoje em dia, eu acho que é quase impossível voltar ao normal. Acho eu. Vamos ver. Opa, nessa altura que vocês assumiram na Associação Regional, o Alberto Costa, até foi com o Alberto Costa que eu falei primeiro, o Alberto Costa e tu, mas o Alberto, porque eu fui ter com ele a Guimarães, emprestaram-me o comprovativo de alta competição e foi por aí que eu consegui entrar para a faculdade. Lembras-te que eu não tinha dinheiro. De atleta de alto rendimento. Exatamente, e vocês deram um livro de datas a comprovar que eu era um atleta de rendimento. E foi por aí que eu consigo entrar na faculdade nessa altura, porque vocês fizeram os dois um esforço pessoal para me ajudar. Mas estás a ver a diferença. Eu costumo dizer muitas vezes, as associações, eu no Conselho Regional de Arbitragem, e também fazia parte do Conselho Nacional de Arbitragem, e a direção é feita para isso mesmo, é feita para trabalhar para os atletas. A associação, os membros federativos têm que trabalhar para os atletas. Hoje em dia não. Hoje em dia os atletas é que trabalham para os membros, para as direções, que é isso que está a acontecer. Aliás, esta guerra deve-se tudo um bocado derivado a isso. Na altura, quando chegava algum atleta, algum treinador, nós precisamos disto, precisamos daquilo, precisamos daquilo, nós só não ajudávamos se não pudéssemos. Agora não.
Agora parece que é tudo um complô, que não, tu és bom rapaz, ok, vamos-te ajudar. Epá, mas tu não és bom rapaz, não podemos ajudar. Aliás, tens um bom exemplo, as cédulas de treinador. Quantas cédulas não foram dadas a treinadores que tiraram o curso na mesma altura que outros, e uns conseguiram ter célula de treinadores, e os outros não, porquê? Tens aí um bom exemplo. Não, naquela altura nós trabalhávamos para os atletas. E é isso, no meu entender, eu acho que é isso que tem que ser. As federações, depois acabou as associações, e as federações têm que trabalhar para os atletas, não o contrário. Se for o contrário, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Exatamente. Eu arbitrei, ainda cheguei a arbitrar contigo vários eventos para a Federação, até, como árbitro. Eu, tu, Mesquita, tínhamos uma equipa aqui do Norte, o Marcos, nós arbitrávamos várias vezes e depois desisti completamente de arbitrar porque fui fazer um evento que o Valtaru até jogou o cinturão com o... como é que se chama aquele miúdo lá abaixo da equipa do Tiago Borges? Tiago. Foi ali perto de Braga. Eu tenho assim a ideia desse evento. Pronto, tenho assim uma vaga ideia. O Valtaru jogou o título, perdeu o título com esse miúdo, com o Carvalhal. Não é Carvalhal, como é que eles... Pronto, não sei. Mas eu também não lembro o nome, mas arbitrei e pela primeira vez cheguei ao final do evento e disseram que o pagamento só era feito a 3 meses ou a 6 meses, uma coisa assim. E eu fiquei tipo, espera aí, mas então eu arbitrei, trabalhei, gastei dinheiro para vir para aqui, gastei a gasolina e agora vão-me pagar. E aquilo era um valor pequeno, era um valor pequenito. Era para aí 40 euros, 30, 25 40 paus, euros. 30, acho que era 30. E agora, sim, mas não era eu que estava. Não era eu que estava na arbitragem. Estava o Marcos, pá, já não me lembro. Uma coisa é ser combinado antes, né? Outra coisa é tu trabalhar e ao final descobrir que não vai ser bem. Uma mudança de regra sudativa. Foi. Não foi bem mudança de regra. Aquilo não foi bem mudança de regra. Eu tive muitos anos na arbitragem regional e nacional. E desde 93. Eu sou árbitro desde 93. Os tais torneios do Fluvial, foi a minha primeira experiência como árbitro. De facto, treino ainda nesse torneio interclubes. 93, então 95 o Irineu convidou-me para o Conselho Regional de Arbitragem. E todas as provas que a gente fazia, chegava ao fim, até porque era pouco, mas chegava ao fim e recebiam. Depois que mudaram as direções, depois quando houve estas guerras, eu deixei a arbitragem a nível de federação, de Conselho Regional e Nacional, eu deixei a arbitragem, porque era presidente do Conselho Norte, Conselho Regional de Arbitragem Norte, e era vice-presidente do Conselho Nacional da Federação. E quando começou estas guerras, eu afastei-me completo, porque houve uma situação aí que queria que eu ficasse com ela, que era onde eu estava, na direção dela. Quando surgiu a guerra, o outro lado queria que eu fizesse uma equipa e ficasse do outro lado, e eu nem num lado, nem no outro, e saí. Pedi mesmo a demissão, eu, o Pereira e o Coronel Azevedo, e saímos. Mas depois de nós sairmos, eu tive conhecimento nessa parte, que houve muita gente, muitos árbitros, que tiveram meses, houve um que até teve um ano sem receber. Porque esta federação que está lá estava à espera de receber os dinheiros do Estado para lhe pagar isso. Todo mundo é de conhecimento de todo mundo. Então passavam-se meses, porque enquanto eu estive na arbitragem, quer regional, quer nacional, todas as provas no final eram pagas. Até porque nem havia MBOs, não havia nada, tinha que ser quase, chega ao fim e recebe. Depois eu sei que houve essa situação, mas felizmente já não foi comigo. Eu até estou a falar assim a termo de explicação porque é que eu deixei de arbitrar. Eu deixei de arbitrar por causa disso. Depois, pobres federativas, deixei de arbitrar por causa disso, porque se não me pagavam, estou fora, não estou para me chatear com isto. Depois ainda houve uns combates da MMA com o Oriana a organizar, com o César a organizar, e eu ainda arbitrei MMA, ao qual o evento terminava e a Fernanda chegava lá, tal, está pago, acabou,
e pronto. Sim, mas é assim que tem que ser, é assim que está regulamentado, até porque é assim que está regulamentado. Mas eu sei que na Federação houve muitas situações dessas, que houve muitos árbitros que estavam meses à espera para receber. Eu costumo dizer, eu trabalho para aquecer, eu pagar para trabalhar é um bocado chato, não é? Eu vou lá trabalhar, vou lá, deixo a minha família, que eu, infelizmente, sei bem como é que é isso, que eu passei, foram anos, quase 20 anos na arbitragem, na Federação, então me abdiquei muito da família, dos meus atletas, sabes bem que quando estava a arbitrar, quase todos os cantos dos meus atletas não eram feitos por mim, foram muitos anos, foi um aluno meu, mais graduado, então tive que abdicar muito disso. E chegar ao fim, ainda não receber aquele pouco, menos para combustível, eu não tenho que dispor do meu dinheiro, foi que eu disse a muitos anos que ela ligava, Betchum, nem aquilo pagaram, mas vocês estão aí porque vocês falem com eles, e pelo menos aquele bocadinho que vos paguem, pelo menos para o combustível, para a alimentação, menos que vos paguem. Mas eu sei que houve a situação, mas é como te digo, infelizmente já não foi comigo isso. Olha, diz-me uma coisa, tu estás ligado ao Wi-Fi? Sim. Estás ligado ao Tô. Wi-Fi? É porque estás Tô. tá a congelar um bocadinho É de a vez em imagem. quando. De vez Está a em quando congelar um bocadinho. Pronto, vê lá se é melhor. O que é que achas, Daniel? Pode fazer um teste de jogar para a rede móvel e ver se. Mas pronto, vamos ver se travar de novo, joga para a rede móvel para ver se fica melhor. Tá bem. Vitor, o que é que tu achas que é a gota d'água de. Pá, quando é que foi a gota d'água que o pessoal sai fora e é criado FNKDA? E qual é a legitimidade da FNKDA? Essa história da federação tinha que ser uma história iniciada em 2004, desde o momento em que esta direção foi para lá, em 2004, se não me engano. Depois houve 2 ou 3 anos que houve paz. Já foi uma das coisas que eu, desde o início, nunca aceitei. A partir do momento que houve aquela situação de trazerem a Ana Vital Melo para presidente, o pessoal, mas quem é a Ana Vital Melo? É uma atleta que treina não sei aonde, para estar não sei o quê, pá. Se calhar é uma mais-valia e eu posso vos dizer, muita gente já sabe disso, que eu e mais algumas pessoas da altura ponderámos e fazer uma lista para concorrer a essas eleições, para não deixar essas pessoas entrar. Depois lá conseguiram convencer-nos que seria bom para a modalidade. E no início até concordo, até teve as suas coisas boas, deu uma imagem mais ao público, só que depois começou a ficar assim um bocado tipo revista cor-de-rosa, começou a perder assim um bocado aquela coisa da modalidade de kickbox e passou a ser um bocadinho de mediatismo com novelas, com participações e não sei o quê. Se isso foi positivo ou não, no meu entender, acho que até teve a sua coisa boa, mas no geral não foi bom. Depois aquela situação de 2008 das eleições, que ela aceita ir a eleições com o Mário Fernandes, convencido que ia ganhar e depois perde as eleições, não aceita o resultado das eleições e depois andamos aqueles anos todos ali em guerra em tribunal. Naqueles anos havia a Federação do Mário Fernandes e havia a Federação da Ana Vital Melo, que era sustentada por 5, 6 pessoas. O César Moreira, o Jaime Neves, o Nelson Gomes, o Ventila e pouco mais. Na altura eram aqueles clubes que a sustentaram durante aqueles anos de processo em tribunal, que todo mundo sabe a vergonha que foi, e depois de um momento para o outro há uma surpresa, milagre, que afinal que vamos juntar-nos todos outra vez, assim, tipo um segredo, porque as pessoas que não sabem, as pessoas como eu, que acompanharam esta história do princípio, podemos estar aqui o dia inteiro a contar essa história, mas vamos tentar resumir.
Durante aqueles anos todos, houve aquelas guerras todas em tribunal, com vários dirigentes, com Alberto Costa, Mário Fernandes, Carlos Jornal e por aí fora. O Carlos Jornal não, porque o Carlos Jornal afastou-se um bocadinho e o pessoal ficou aí na guerra. Mas depois de um momento para o outro apareceram todos juntos. Quando a direção de Mário Fernandes, ou as pessoas que estavam lá na direção, perceberam que não iam ganhar em tribunal, que era a Kiki Mel que ia ganhar em tribunal, então decidiram fazer tal uma famosa reunião e juntaram-se todos outra vez. Eu posso dizer que eu fui quando eu soube que por exemplo, a Ana Vital Melo estava do lado direito o Alberto Costa, do lado esquerdo o Pina e do lado direito não sei quem. Não pode ser. Estes anos todos aqui em guerra, mas a propósito que eles decidiram que vão acabar com a guerra e vão fazer só uma federação. E, bem, para quem acompanhou aqueles 8 anos, aquelas pessoas todas, que hoje estão lá todos, a dizer mal da federação nas redes sociais, a insultarem-se, quase a matarem-se, só não se matava aqui nas redes sociais porque não conseguiam. E depois de um momento para o outro, depois, então a gente percebeu porque é que isso aconteceu. Aconteceu porque a Ana Vital Melo ia ganhar o processo, então os senhores juntaram-se todos. Ok, tudo bem, fez isso. O certo é que logo após isso, aquelas 6 ou 7 pessoas que durante anos sustentaram a Federação da Melo levaram um pontapé, que foi mesmo assim, como o César Moreira e os outros todos. Isso foi a partir daí que eu até posso começar. Fiquei triste, desiludido, até desanimado, porque essa fase foi aquela fase que muitas pessoas se rebelaram mesmo. O caráter dessas pessoas veio todo ao de cima. E depois, passados uns meses, veio o caráter da Ana Vital Melo e do Margaça, quando o César Moreira, por exemplo, era selecionador, era não sei o que mais, e deixou de o ser, e passou a ser o Alberto Costa, o Nelson Gomes, o Jaime Neves, tiveram aqueles anos todos na arbitragem, bem ou mal, mas mantiveram-se lá, foram corridos, e foi para lá Julião Antunes e não sei quem mais. Mas o que é que se passa aqui? Alguma coisa aqui não está bem. Aí começou-se a rolar um bocadito, ok, mas o pessoal estava lá, todo mundo começou a trabalhar, até que começaram a ver aquelas situações dos processos disciplinares, torto e direito, aquilo chegou um cúmulo que tu era assim, tu és do Porto? Sou. Então vais levar um processo disciplinar porque tinhas que ser do Benfica. E tu és Benfica? Sou. Vais levar um processo disciplinar porque tinhas de dizer que eras do Porto. Então tornou-se uma coisa tão ridícula. Eu vou-te contar o meu primeiro processo disciplinar. Vou só contar o meu porque eu sei os processos todos que houve aí e a maior parte deles tive acesso a eles. O meu processo disciplinar foi em 2016 por uma crítica que eu fiz nas redes sociais. Uma crítica, não foi bem uma crítica, foi um desagrado. Em 2016 houve um campeonato do mundo de juvenis, júniores, faixa etária baixa, escalões mais baixos. Na Irlanda, não foi uma pessoa da direção, não foi um árbitro, não foi ninguém a acompanhar aqueles miúdos. Foram 2 ou 3 treinadores, foi o selecionador, que era a Sónia Pereira, e foi o Pina. Da direção não foi ninguém. E na mesma semana, precisamente na mesma semana, foi um atleta para a Tailândia, um selecionador, um árbitro, a Kiki Melo, e mais 2 ou 3 convidados que até hoje ninguém sabe quem são. Eu questionei. Espera aí, tem 16 miúdos na Irlanda e vocês não mandam um árbitro, não mandam ninguém da direção a acompanhar aqueles miúdos. Estamos a falar de miúdos, 18 anos para baixo, menores, e vocês não mandam ninguém? E na mesma semana estão aí depois fotos lá no SPAS, fotos lá não sei aonde, e eu critiquei esse facto. Pelo menos podiam ter ido ao aeroporto, dar um apoio aos miúdos. A resposta deles: Vítor, isso não é grave. A resposta dela para mim, nas redes sociais, atenção, isso não é grave. Grave é tu teres tido um atleta que morreu a treinar contigo. Ok,
caiu tudo, meu. Aqui em Balongo, a academia caiu toda. E eu, como é que é? Você está a dizer o quê? Mas nas redes sociais todo mundo a ver. Pá, eu daí para cá acabou o meu processo. E mais, meteu-me um processo disciplinar por causa disso. Foi o meu primeiro processo disciplinar. Ok. E agora imagina o que é os meus alunos a ver aquilo, os pais dos meus alunos, pessoas que presenciaram a situação, aliás, que eu acho que não sei se estavas lá, infelizmente, se calhar já tiveste uma situação parecida, quando foi o Cosmo. Nós tivemos uma muito parecida, é verdade. Então sabes bem o que é para um treinador. Uma pessoa que era nosso mestre até, e ele era nosso mestre. Dizer isso em plenas redes sociais. Eu posso dizer que hoje já consigo falar nisso, mas eu tive muitos anos que eu não conseguia falar sobre isso, meu. Porque ele era meu aluno, mas também era um irmão, como se fosse um irmão para mim. E estas pessoas aqui do longo, da minha academia, os pais e tudo, a ver aquilo nas redes sociais, a resposta eu só não escrevi mais porque a minha esposa não deixou e cortou metade do que eu escrevi. Mas sem insultar nem nada, só dizer, vocês não valem nada, meu. Esse comentário que vocês fizeram aqui, vocês não valem nada. Ainda me meteu um processo disciplinar por causa disso. Foi o meu primeiro, depois tive aí uns 10. Depois, tipo, seguramente uns 10. Ou porque fazia um invento, ou participava num invento que ela achava que não devia participar, ou porque organizava o invento que não devia fazer. Arranjava sempre um motivo para até que eu cheguei, mas onde outros exemplos, uma gala, essa foi outra. Eu organizei uma gala de kickbox, toda homologada pela Federação, tenho os documentos todos, está tudo direitinho. A 4 dias do evento, manda-me uma mensagem, um e-mail, atenção que esta gala não foi homologada. Eu, mas a gala está homologada, não foi homologada? Não, porque não há árbitros. Ué, não há árbitros? Estamos a falar que eu fui presidente dos árbitros, eu formei quase todos os árbitros que há na Zona Norte, eu trabalhei com muitos árbitros a nível nacional, mas aqui da Zona Norte foram quase todos formados por mim, estavam a trabalhar. Eu, como assim não há árbitros? Liguei para um árbitro, olha, tu não queres vir a arbitrar a minha gala? E houve 2 ou 3 árbitros que me disseram assim, também, eu ia, mas disseram para eu não ir. Eu, como assim, disseram para eu não ir? Disseram para eu não ir. Eu, mas ameaças? Não foi ameaças, mas deram a entender tudo o que se passou. E eu tive 4 dias para alterar essa gala toda e passei para Quimpo. Retirei tudo que dizia kickbox, federei os clubes todos. Houve 1 ou 2 clubes que quiseram ajudar, como o Marcos Gonçalves, e outros que quiseram ajudar e pagar as inscrições. Federei tudo, seguro, tudo, atletas todos assegurados, e organizei o evento de Quimpo. Mais um processo disciplinar. Mas para ver o caráter dessa direção, no sábado à tarde, às 5 horas da tarde, o evento era às 8. Às 5 horas da tarde, liga-me um treinador, o senhor António Lobo. Aí ao pé de chumbo, olha que eu não posso levar os meus atletas. 3 atletas principais. Às 5 horas da tarde, quem organizou o evento tem noção do que é isso. E olha, mas não posso trazer os atletas porquê? Tu até és treinador de campo. Ligaram-me e disseram-me que se eu fosse, que iam prejudicar a minha filha. Como é que é? E tu vais aceitar as chantagens? É melhor sim. Passado um bocado liga-me outro a dizer precisamente a mesma coisa. Eu em 2 horas eu tive que arranjar 4 combates. Felizmente consegui arranjá-los e foi um evento que teve mais de 1000 pessoas, coisa até fora do normal aqui nos nossos eventos, e foi um evento excelente. Mas ela fez tudo, incluindo mandar a azai, não sei o que, essas coisas todas que ela costuma fazer, a 4 dias. Isso foi só, mas outra coisa engraçada é que metade dos clubes que participaram nesse evento levaram um processo disciplinar e a outra metade ainda lá estão hoje. Não levaram nada. Bem, mas não tiveram aqui todos. É aquela situação que nós falávamos há bocado. Uns podem tudo, mas se não gostarem de ti, já não podem nada. Mas quando é que surge a FNKDA e o retorno do mestre Carlos Ranjanal? Essas situações todas, e atenção que eu só estou a falar da minha situação. Depois houve a situação também das eleições ilegais que ela fez, ainda aqui há dias falaram aí no vosso quadro,
das eleições que foram legais, foram todas, que não foram nada legais. As eleições desta direção que está lá não foram nada legais. E depois, se quiser, eu até te explico porque é que não foram legais. Essa situação da nossa federação, associação, como eles dizem bem, surge precisamente por causa disso. Imagina o meu exemplo. Eu tenho 500 exemplos para dar. Só tenho um ou dois. Imagina os outros clubes que estão lá. Todos eles têm outros 500 exemplos. Então o que é que a gente fez? Juntou esses exemplos todos. E mandou para as identidades que tinha que mandar. Para o TAD, para o TAS, para o ACO. O Carlos Regional surge nessa altura, também teve uma desavença com ela, por causa de uma coisa estúpida, que no meu entender é estúpida, porque fez um post, quem é que gostaria de que fosse o próximo presidente da federação? Zé Reis, não sei quem, não sei o que mais. E a mulher nesse dia ficou possuída, foi na Figueira da Foz. Foi na tal gala que disseram que nem a minha equipa, nem a do Zé Pina não puderam competir porque a senhora não deixou. E o Cajanal fez esse post e esse post deu muita coisa que falar. A mulher ficou possuída, então chateava-se um bocadinho. O Carlos passou a ser um bocadinho o nosso porta-voz. Todo mundo sabe que o Carlos tem os seus contactos na UAC, quer que não, todo mundo sabe disso, e é muito mais fácil para o Carlos trabalhar com a UAC do que se fosse, por exemplo, eu. Sou um clube. Claro, obviamente. Então o Carlos surge um bocado nessa posição. Vitor, há aqui uma coisa, mais uma vez, voltando no aspecto histórico, o mestre Carlos Ramos Janalo foi, eu vou dizer isto, foi quase o pai do kickbox moderno em Portugal. Todo mundo fala muito, mas muita gente fala mal do Carlos Regional. Mas essa muita gente que fala mal do Carlos Regional, se formos a ver, e quem sabe as histórias, todos eles devem alguma coisa ao Carlos Regional. Para ser aquilo que são, todos eles devem alguma coisa ao Carlos Regional. Se não fosse, só condeno uma coisa ao Carlos Regional, sabes o que é? É ele ter trazido a Kikimel para aqui, para o kickbox. É a única coisa que eu condeno, porque foi ele que a trouxe. Essa parte aí, mas já até tive algumas discussões com o Carlos e tivemos algum tempo chateados por causa disso. Essa parte aí é a única coisa que eu condeno. Agora, os tantos atletas profissionais que vêm para aí do nosso tempo, da nossa geração, todos eles, quer queiram que não, todos eles podem ter algumas coisas que têm a sua razão também de ser que falam, mas todos eles devem alguma coisa a ele. E se eles forem alguma coisa, boa parte, não tudo, porque eles também têm o mérito deles, têm o mérito dos treinadores, mas a boa parte do mérito que eles têm e os objetivos que eles atingiram devem ao Carlos Regional. Ponto final. Isso não é inegável para toda a gente. Podem dizer que não gostam dele, podem dizer que é isto, que é aquilo, mas se não fosse o Carlos Regional, o kickbox nacional não estava nem perto nem de longe onde está hoje. Não estava. Tem os seus defeitos? Tem. Isso todo mundo tem. Cometeu alguns erros, cometeu muitos. Todos nós cometemos. Mas, calma, se ninguém não tem mérito nenhum, homem. Daquelas pessoas muitas pessoas que eu tenho ouvido falar, não ajudou ninguém, não fez nada pelo kickbox, porque da maneira que muita gente que vai a esses programas fala, parece que o Carlos Regional é a noda da modalidade e que não fez nada. Mas quem está cá há muitos anos como nós sabe que ele fez. Gostem ou não, o Carlos Regional, com os seus defeitos, fez muito pela nossa modalidade. Isso é inegável. É verdade. E a nível de contactos, tu e o Marcos, mas tu tens corrido o mundo nos melhores eventos mundiais como árbitro, com um canal de contacto que ele dispôs. Sim, eu no meu caso, eu já era na antiga federação, ou na antiga, não é que está lá, mas naquela fazia parte, que eu era do Conselho Nacional de Arbitragem, eu já era árbitro da UACO. Eu já tinha participado em muitos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, já da UACO e da IFMA. Também já arbitrei na Tailândia, na IFMA. Mas também já arbitrava ao ACO Pro nessa altura. Tem alguns exemplos. O Arnaldo Silva, por exemplo, fui 2 ou 3 vezes com o Arnaldo Silva à Roménia, à Itália, nos títulos dele. É uma coisa que eu gosto muito de dizer, que os títulos do Arnaldo tive neles quase todos. Então já arbitrava nesses eventos. Eu já arbitrei o Stoica, o Mossorá, já arbitrei muitos nomes desses bem antes
bem antes da situação atual. E nesse tempo eu já era árbitro, já corria ao mundo. Depois, por causa desses problemas todos, afastei-me durante alguns anos e agora foi voltar. Mas claro que o Carlos teve a sua influência, porque quem sai e depois voltar a entrar não é fácil. E depois, claro, também não vamos ser muito modestos, também temos que dar um bocado a nossa parte, porque fazemos por isso também. Felizmente tem-nos corrido bem, mas tanto eu como o Marcos, nós temos uma coisa de bom, trabalhamos muito bem os dois. Dúvidas, opiniões, críticas nisso, e isso tem-nos ajudado muito também. No fundo, o Marcos, eu costumo dizer que o Marcos foi meu aluno na arbitragem, mas neste momento eu sou aluno dele e ele é meu aluno, e somos dois mestres no outro, então tem-nos ajudado muito e felizmente tem-nos corrido bem. Marcos Claro. Gonçalves, né? Marcos Gonçalves. Para quem não sabe, temos um episódio aqui anterior aí, a este, acho que episódio 11, se não me engano, com o Marcos. Sim. Então, nós somos, como país, um país fortíssimo em desportos de combate, que é até um bocado de ironia, porque é desconhecimento do público em geral. Somos um dos melhores do mundo em kickboxing, somos dos melhores, somos o número 1 da Europa em jiu-jitsu, por exemplo. Temos uma tradição pugilística muito antiga também, somos muito fortes em desportos de combate e passa um bocado ao lado do público geral, e eu dou comigo a questionar-me, se não houvesse este problema, se não houvesse esta divisão, onde é que nós poderíamos estar? Eu digo muita vez, esta situação não é boa para ninguém. Nisso nós concordamos todos. O lado de lá, como eles dizem, o lado de cá, nisso concordamos todos. Esta situação não é boa para ninguém, porque tem muitos bons atletas lá. Mas ao contrário do que eles dizem, também tem muitos bons atletas aqui na nossa federação. Não tem tantos, isso aí é inegável, nem vamos dizer que temos tantos, mas temos muito bons atletas, profissionais mesmo, na nossa federação. Agora imagina se houvesse uma federação, se houvesse uma seleção, se houvesse uma equipe. Onde é que nós, aliás, eu digo muitas vezes, se esta guerra não tivesse começado, eu estou para dizer que Portugal seria na WACO, mesmo na WACO, eu digo mesmo na WACO porque todo mundo sabe as dificuldades que é jogar na WACO. Aqui há dias ouvi um comentário do Ricardo Fernandes dizer que foram 10 atletas de light e perderam todos. Perderam, mas no tempo dele também perdiam igual. E eu estava lá e eu posso dizer que perdiam igual, porque o nível da WACO é muito, muito, muito forte. Daquilo amador, não tem nada, e tu sabes bem que não tem nada. Agora imagina se não houvesse estas guerras, se não tivesse começado estas guerras. Na minha opinião, Portugal neste momento era uma potência mundial do kickboxing. E não é precisamente por causa destas divisões, infelizmente. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Nós, em off, nos convites e no agendamento, na tentativa de convidar e agendar pessoas para aqui, para o programa, para o Rei Sem Trono, escutámos muitas vezes, e o Daniel está aqui para confirmar, pessoas que pedem logo imediatamente que não querem falar sobre o assunto das federações. Tu achas que isso é por medo de represálias? É uma coisa que me deixa triste. É precisamente isso. Sabes o que é? E eu já presenciei isso. O medo que os treinadores, aliás, está há bocado um exemplo do Lobo e do outro treinador que me ligou, do Ricardo da Felgueiras, que me ligaram a dizer que não iam porque tinham medo dela. O medo dos treinadores de falar, de dar a sua opinião, é uma coisa absurda. Às vezes até digo muitas vezes assim ao pessoal: são estes os homens de barba rija, meu? Que não têm voz, não podem dar a sua opinião, não podem. Não estou a perceber, mas isto é uma ditadura. No fundo, aquilo é uma ditadura. E eu falei muita vez com vários treinadores, incluindo dirigentes. Lembro-me um episódio que eu até hoje guardo e conto muitas vezes esse episódio. Nesse dia da Figueira da Foz, que eu fui proibido de competir com mais meus alunos,
eu estava a ter uma discussão com a Ana Vital Melo. Então tinha o Zé Reis e o Miguel Marques ao lado a ouvir. E a expressão do Zé Reis e do Miguel Marques, assim, cabeça baixa, eu a discutir com a mulher, a discutir com o presidente da federação, e eles de cabeça baixa. Pá, eu cheguei a um ponto, depois houve uma situação engraçada. Então, oh Ana, mas tu é que mandas na arbitragem, tu é que mandas nas seleções, tu é que mandas em tudo? As seleções não, as seleções está aqui, os selecionadores já está. Eu estou a dizer, lembras-te daquela miúda que tu viste, uma atleta minha, tu viste a jogar na Taça Portugal e perguntaste-me porque é que aquela miúda não estava na seleção. Lembras-te dela? E o Zé virou-se para a Ana, olha, aquela miúda que eu te falei, não sei o que é que estás a falar, Zé. E o Zé, e atenção que eu adoro o Zé, tanto o Zé como o Miguel, conheço há muitos anos, sou muito amigo deles. Mas essa expressão que eles fizeram naquele dia, para mim, deixou-me assim, mesma coisa que eu falei várias vezes com o Alberto Costa para resolver esta situação. Pá, eu até me disponibilizei a ir a Lisboa para resolver a situação. E o medo deles é tal que eles. A resposta mais prática que eles têm é: pá, eu não quero problemas. É a resposta mais prática que eles me dão, tanto ao Alberto Costa, que falei várias vezes com ele: pá, fala com a mulher, meu, ver se acabamos com esta guerra, não sei o quê. E o Alberto, ok, está no direito dele. Pá, eu não quero mais problemas da minha parte, não quero mais problemas com ela, não quero mais problemas com ninguém. É a forma mais fácil de resolver as coisas para eles foi essa. Agora, o medo. Queres outro exemplo prático? As galas que a nossa, que a FNKPDA faz. Tu não vês lá ninguém. E atenção, estamos a falar de galas com atletas top mundial. Tem sido feita, ainda há bem pouco tempo, foi uma no meu arena. Bem, no campo Que pequeno. tu foste, Daniel? Foi o Sim, UFC. o UFC, bem, teve lá atletas muito, muito bons, mesma coisa aqui no Porto. Estavam lá dezenas, poucas centenas de atletas. E tu não vês um treinador, ou se vês, é coisa rara, que esteja ligado à Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai. E sabe porquê? Posso fazer. Pode, Eu pode. confesso que assim, pronto, eu tô neutro aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu vi bué atletas da federação de cá, mas que depois eu não vi uma foto no Instagram, nada, nenhuma postagem. Então, assim, você vê que eles querem estar lá, eles estavam lá, mas o próprio atleta não fez nenhum tipo de postagem, acho que com Não, medo de represália. não Pronto. tem. Eles têm medo. Já houve treinadores que me disseram, pá, eu prefiro não tirar porque vai-me dar problemas. Problemas porque, mas então, eu se tiver que ir a um evento da Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, eu vou. Temos agora um estágio da Dina, que trouxe cá o tailandês, Sunshine. o Sanchai, Tu e eu tava lá, Vitor? não estava a arbitrar em França. E eu só não fui porque estava em França a arbitrar, porque senão tinha ido. Mas É até isso verdade, foi. eu não vou falar nomes aqui, mas eu vi vi malta da FNDK, do Norte, E participando do porquê que estágio, não? e eu achei isso muito positivo, porque ficou de lado a questão Mas sabes uma coisa, federativa Daniel? e eu achei Se muito fosse, legal. desculpa interromper, sabes uma coisa? Se fosse eu, ou o Marcos, ou qualquer um, ou o João Diogo, qualquer um deles a trazer cá o Sunshine, ninguém da outra federação, eu quase tenho certeza que ninguém da federação ia participar. Com medo dela. Mas estamos aonde? Na Venezuela, estamos na Coreia do Norte, estamos aonde? Essa é a parte que o mais triste fica, é os treinadores, a passividade contra ele, dos treinadores, verem as injustiças que há, que houve muitas injustiças, desde processos disciplinares, coisa, a passividade deles, preferir virar a cara para o lado, sabes porquê? Porque não há com eles. Porque a mim custa muito aceitar ver treinadores como o Pina, como eu, como o Marcos, como o Bruno Boavista, João Diogo e por aí afora, que há tantos anos da modalidade, e para os treinadores que estão lá, simplesmente se nós tivéssemos desaparecido, para eles era indiferente. E porquê? Porque têm medo da federação, das pessoas da federação. Pá, eu era incapaz de ver uma coisa dessa e ficar calado. Não, não ficava nem fiquei. Não ficava nem fiquei. E foi por causa Deixa-me disso que apareceu a Federação FNKDA. deixa-me perguntar, tu não vês luz ao fundo do túnel neste? Eu aqui há tempos tive uma conversa com uma pessoa e disse: enquanto estiver lá Ana Vital Melo, Margaça e aquelas 2 ou 3 pessoas que estão lá, principalmente esses dois,
Não tem hipótese. Não há volta a dar. Porque eles também não querem. Eles também não querem. E tanta gibatada, digamos assim, que a gente levou durante tantos anos, que nos obrigou a fazer esta federação. O pessoal fala muito. A federação foi expulsa da UACO. Pois foi. E porquê que foi expulsa da UACO? Alguém pergunta? Não, porque, como alguém aqui há dias disse, a Federação Portuguesa reúne as condições que é reconhecida pelo Comitê Olímpico Português, é reconhecida pelo Estado, é reconhecida não sei por quem, mas a UACO não reconhece. E porquê é que não reconhece? Porque o meu caso, os meus 10 ou 20 processos, mais 20 processos do PINA, mais 20 processos, estamos a falar de dezenas de treinadores. Esses processos chegaram todos ao ACO. E o ACO não foi o Falsone, não foi o Carlos Regional, não foi o Becker que decidiram então se é assim está expulso. Não. Houve uma comissão de inquérito, foi tudo analisado, os processos, porque esses processos que eu te falei, muitos mais, chegaram todos lá. O Carlos deu o seu contributo, claro, foi o nosso porta-voz, sem dúvida, ninguém vai dizer que não. Mas isso tudo chegou lá. Então foi analisado por dezenas de instituições, comissão independente, pelos tribunais nacionais e europeus. E todos eles chegaram à conclusão que esta direção é uma ditadura. E só é reconhecida cá em Portugal porque todo mundo sabe um porquê. Porque as influências políticas são tantos, os conhecimentos da senhora são tantos, que conseguiu até hoje que fosse reconhecida. Olha, todos nós sabemos que a UISCA, que a ISCA, como eles chamam, ou chamavam, que agora já não chamam, que há tempos diziam que a ISCA era uma federação da batata frita, agora já não é. Agora já é a federação que tutela o kickbox a nível mundial. Mas quem sabe, aqui há uns 2 anos atrás, quem estava na isca era a batata frita. É verdade. Os títulos eram da batata frita. Isso é verdade, porque eu joguei um título. Eu já joguei 2 títulos da Isca que perdi os 2 aos pontos profissionais. Já Mas não vieram em pacote. Não vieram em pacote. E um foi um torneio de 8 homens, levei bem nos cornos forte e feio. Mas pronto. Mas nesse tempo, provavelmente nesse tempo era da Isca Saquetas, não é? E meti uma fotografia e mandaram-me uma boca na altura, isto já foi há bastantes anos, mas mandaram-me uma boca a dizer que aquilo, que os cintos não valiam nada. Que os cintos que valiam eram os da Waco. E agora é engraçado e não deixa de ser curioso, e agora assistir que é o contrário. Pronto. Mas isto virou tudo, eu tenho que me manter aqui numa posição mais neutra. Outro fator curioso que tu falaste aqui, realmente, puxando um bocado atrás, é que realmente o Florim foi durante muito tempo um dos grandes apoios e agora é uma das grandes vozes até contestatórias também. Sim. Mas e porquê que há 6 anos atrás era a Federação da Batata Frita e nem era federação, e agora o Estado português reconheceu a federação através da ISCA? Todo mundo sabe que a ISCA é uma empresa de inventos que organiza esse evento, todo mundo sabe que é uma empresa, não é uma federação. Mas o Estado português conseguiu fazer um milagre, e a PDJ, e reconhecer a federação com a autoridade pública, com isso tudo, porque a ISCA é que tutela o kickbox. Isso, penso eu que isso muito em breve vai mudar, porque há regras que começam a aparecer e têm que ser feitas para cumprir. Mas a UACO, depois de ver esses processos todos, depois de ler tanta coisa, alguma coisa não está mal. Mesmo assim, ainda deu uma oportunidade à Federação para justificar o porquê destes processos todos, o porquê destas situações todas. A resposta arrogante da Federação: quem manda aqui somos nós. Ok, são vocês, então vamos para a frente, vamos analisar tudo direitinho. E todos os membros da UACO, só houve um que votou a favor da não expulsão, que foi o Coit. O resto todos, ok, meteu-se para outras instâncias, para o Tribunal B, para o TAI, não sei. Todos os processos a Federação perdeu. Mas estamos a falar mesmo de processos disciplinares internos, aqui a nível nacional. Esta direção nunca ganhou, por incrível que pareça, de centenas de processos que colocou a treinadores e atletas, a Federação não ganhou um único processo. E mesmo assim continua a meter processo. Continua porque não sai do bolso dela.
saísse do bolso dela, se calhar as coisas eram diferentes. Mas todos os processos que ela instaurou, quer a mim, quer a dezenas de treinadores, a Federação não ganha um único processo nem tribunal, perdeu-os todos. Ô, Vitor, uma dúvida de leigo, como que funcionam esses processos? Tu tá falando que existe um custo, ok, ele é dentro só do nível federativo ou ele vai para um órgão Não, vai de tribunal? Tribunal, vai para o TAD, o Tribunal Arbitral de Desporto. Depois tem os seus parâmetros, são ouvidos, há partes, e depois há uma decisão do TAD, do tribunal, que libera quem é que tem razão e quem não tem. E ela nunca teve, até hoje. E estamos a falar de dezenas e dezenas e dezenas de processos que ela instaurou. O Zé Pina tem aí 20. Se fossem a receber o dinheiro que a Federação devia pagar, a Federação estava desgraçada. O problema é que neste país perde-se processo, mas ninguém paga. Mas posso garantir isso. Ela nunca ganhou um processo. E mesmo assim continuava a meter processo. Claro, chegou a um ponto dos clubes, das duas uma. Eu posso confessar que houve momentos que eu tive mesmo para desistir e deixar de dar aulas, porque eu gosto de ter tudo legal. Eu dou aulas num pavilhão da Câmara, então obriga-me a certas coisas legais. E se não estiver, tenho que sair de lá. E houve muitas situações, muitas vezes, mas vou estar-me a chatear por isto, porque mais vale deixar isto uma vez e acabar e não me chateio mais. Mas depois alguém me dizia, não, tens razão, continuas a achar que tens razão, então não tens que desistir. Vai para a frente. E foi por isso mesmo que apareceu a Federação. Agora, a outra coisa que eu gostava de mencionar. Ninguém desta Federação, da nossa, onde eu estou, ou da Associação, como eles queiram chamar, nunca ouviram da nossa parte. Há uma coisa, essa é uma das coisas que me deixa triste. Nós nunca falamos mal dos atletas que estão do outro lado. Há uma coisa que para nós e já falamos muitas vezes em reuniões entre nós, há uma coisa que para nós é sagrado, são os atletas. Seja daqui, seja lá, seja de Quimpo, não interessa. Nenhum dos treinadores que estão aqui falam mal dos atletas que estão lá, porque os atletas são os que têm menos culpa. Os atletas são aqueles que merecem o nosso respeito, desde pequenino ao mais grande. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido e fico muito triste quando vejo treinadores e atletas que agora são treinadores a falar mal, porque os atletas lá são isto. Os atletas não interessam. Nós também poderíamos dizer, os atletas que foram à isca trazem caminhões de medalhas na isca. Os atletas não têm culpa, eles vão lá, jogam e pagam bem, por sinal eles pagam bem para ir lá, até pagam demais. Mas vão lá, há que dar um mérito aos atletas. Nunca nós vamos falar mal de atleta nenhum, seja a participar na isca, na UACO, no campo, não interessa. Isso é a palavra-chave aqui. Exatamente. Deixa-me pôr aqui um ganchinho em relação ao teu trabalho como treinador. Tu, como treinador também, agora cada vez, até no ano que passou, tens colocado atletas em grandes eventos e em grandes palcos internacionais, nomeadamente até na feminina, a jogar títulos grandes lá fora. Como é que tem sido este trajeto como treinador? Bom, o treinador começou em 95, depois os tais anos 90, 2000, foi de muito trabalho, sempre tive equipas muito boas, quer em ring, quer em light. Neste momento é diferente, é aquilo que estávamos a falar há bocado. Neste momento, o dar aulas, já não trabalho tanto ou só para atletas de competição. Tenho 3 ou 4 atletas, as miúdas principalmente, que foram campeãs na outra federação, foram campeões nacionais. Não vão disputar títulos porque foram campeões aqui, não. Foram campeões aqui, mas também foram campeões lá, na outra federação. Ou seja, foram lá e estão aqui. É tal diferença que nós reconhecemos os atletas lá e aqui. E os nossos, ao contrário que dizem, que
os nossos, se fossem aqui aos regionais da Federação, não ganhavam. Não, os nossos ganharam e foram campeões nacionais. Então surgiu essa oportunidade de levar duas miúdas a jogar títulos. Só que estamos a falar de realidades totalmente uma diferença muito grande de realidades. Por exemplo, foi a Pica, que é conhecida pelo Picaju. Tem muitos combates cá em Portugal, foi campeão nacional várias vezes, foi campeão do mundo da WAC, de Júniors, e foi... Jogou com a Inês Daniela, né? No Sim. Mas esse combate foi muito atípico, porque esse combate, no primeiro assalto, acaba o primeiro assalto, o árbitro vem ao meu canto e diz que ia desclassificar a minha atleta porque não estava a bater. Então o combate praticamente acabou ali. Aquilo até foi engraçado, porque eu falei, eu até virem para o árbitro, mas você tem noção do que está a dizer? Claro, eu sou árbitro, você é árbitro, por acaso? E eu virem para ele, não sou. Então faça-me um favor, vá para o seu canto e deixe-me tratar do atleta. E a minha atleta, mas não vale a pena jogar, se ele está a dizer que vai me pôr a perder, nem vale a pena jogar. Atenção que eu não estou a tirar o mérito da Daniela, porque a Daniela é uma excelente atleta, está numa forma, a miúda, está numa forma muito, muito boa e vai dar cartas. Mas esse combate com a Daniela foi muito, muito engraçado por parte do árbitro. O primeiro assalto, mal acabou o primeiro assalto, até foi um combate equilibrado, um assalto equilibrado. O árbitro vai ao meu canto e disse que ia acabar o combate. Então, vai acabar o combate porque a tua atleta estava até pouco. Epá. E não pergunta se eu sou árbitro, que ele é que é árbitro, e perguntou-me se eu sou árbitro. Eu, claro. Eu não sou árbitro. Você é que é árbitro, você é que tem que fazer o seu trabalho. Por isso, ok. Não, mas tem surgido essas Tu oportunidades. sentes uma diferença muito grande de nível lá nos eventos lá fora? É totalmente diferente. Por exemplo, esse título da Europa, na República Checa, ela jogou com uma atleta de 1,75 m, 48 kg. Já não bastava a diferença de estatura, a atleta da República Checa mês a mês joga. MMA, Muay Thai, K1, né? E nós aqui, mesmo se houvesse só uma federação, era difícil haver essas competições todas. Imagina nós na nossa federação que temos 2, 3 competições, é muito complicado. Mas também te digo uma coisa, a competição, que eles dizem, falam bem, nós temos pouca competição, temos poucos clubes, temos pouca competição. Mas os nossos atletas têm ido ao ACO, ao contrário do que dizem, não se têm portado muito mal. E bem há pouco tempo tivemos bons resultados na ACO. Temos 3 atletas no World Games, que todo mundo sabe que não é fácil chegar lá. Tivemos uma miúda com uma medalha de prata, não foi? Tivemos a Catarina, tivemos 2. Tivemos a Catarina do Mirandela e tivemos a Sofia da Vitória de Guimarães, que também foi medalhada. E depois tivemos o Yura, também foi medalhado. Depois tivemos no Light, nos veteranos, onde eu já joguei também, mas lá está, os veteranos. Mas atenção, os veteranos, mas neste momento os veteranos na UACO não, é muito está difícil. muito engraçado. Muito difícil. Mesmo nos veteranos. Tem aparecido lá atletas ex-campeões do mundo, que jogam nisto desde pequenino, e está com um nível que eu acho que se os veteranos se virassem para os mais novos, coitados dos mais novos. Coitados dos mais novos, porque eles são veteranos, mas tem lá alguns que dá gosto deles. Então o Lago neste momento está muito bom. Atílio, peraí. Desculpa, eu só não quero perder esse conteúdo da parte aí dos eventos, mas pronto. Rapidinho. O Atílio fez um comentário com um convidado e me surgiu essa ideia de fazer essa pergunta agora para ti. Vamos pensar aí num cenário, tu é um promotor, hoje tu é um promotor do evento, vai selecionar aí quem vai ser os combates aí, né? Vai casar as lutas, e tu tem a opção de escolher um atleta da Federação A e outro atleta da Federação B, no cenário atual de Portugal hoje. Qual combate você acha que valeria o ingresso hoje? E eu não estou colocando aqui rivalidade, eu estou falando de talento, de olhar para ambos os lados e pegar um combate aí que dava um bom combate. Talvez o Bassó
O Bassó Pires com quem? O Barão. Com o Adolfo Barão, por exemplo. Seria um combate. Ou então o Zé Pina com o António Duarte. Também seria um combate. Também daria um combate engraçado. Também gostava de ver outra vez. Ó, malta, quem quiser ver aqui, ó, Bassó Pires e Barão, comenta aqui. Barão. Seria um bom combate. O Adolfo Barão. E o outro é o Pina contra quem? Antônio Duarte. E dos veteranos, Antônio Duarte contra o Pina aí. Extra-veterano. Olha, eu tenho uma história. Eu tenho uma história muito engraçada contigo, Vitor. Engraçada que não tem piada nenhuma. Agora tem piada agora. Na altura não tem piada nenhuma. Daniel, nós fomos lutar a Espanha, um torneio ibérico, em que era um Portugal-Espanha, né? E chegámos lá e eu ia fazer. O Vitor, supostamente o Vitor fazia o cabeça de cartaz e eu fazia o combate baixo. Mas chegámos lá e somos chamados todos a uma reunião de balneário, por causa de pesos ou de dinheiros. Eu nem me lembro muito bem o que é que foi. Ou o teu peso estava mais próximo do peso. Houve ali uma merda qualquer. Uma boa situação. E tu disseste-me assim, eu já estou em final de carreira, profissional, tudo profissional. Eu já estou em final de carreira, isto é bom para ti, para jogares tu cabeça de cartaz, joga tu e não sei o quê. E eu nem respondi. Acho que na altura até foi o Zé António que respondeu por mim. Não, ele joga e tal, e não sei o quê. Então acabei eu por jogar com um espanhol que era Roberto qualquer coisa. Sim, eu lembro, não me lembro o nome dele, mas lembro. Lembro disso. E tu acabas por fazer, portanto, por fazer um bom combate. Já não me lembro, foi 5, 6 assaltos, mas acabas por fazer um bom combate e ganhas aquilo, acabas por fazer um bom combate. Jogou o Zenga também antes de nós, e eu faço cabeça de cartaz e levei uma coça. Lá está, isso serviu para tu evoluir. Levei uma logo no Serve sempre alguma coisa. Logo no primeiro assalto o gajo partiu umas costelas logo. Deu-me um chute, partiu logo as costelas no primeiro assalto. E depois joguei os assaltos todos com as costelas todas arrebentadas. Só com um pulmão. Se não tinhas chegado lá. Não fosse da forma, tu nunca tinhas chegado lá. E depois eu fui para o balneário, o pessoal a bater palmas e tal, e eu a cumprimentar o público. Fazer teatro. Malente no túnel, aquele tinha um túnel para o balneário, malente no túnel, ai. Isso era uma coisa engraçada que os espanhóis têm. Ali em Espanha era difícil jogar porque era difícil ganhar lá. Ganhasse em Espanha aquilo era fora do normal. Os arbitragens era coisa, mas a nível de público, o público era em Espanha sempre foi muito excelente. Exatamente. E eu estou deitado no balneário, agarrado às costelas, ai, e tu vens ao balneário e viras para mim, foda-se, ainda bem que foste tu que jogaste com ele. Tal e qual. Desta já me safei. Até porque na altura nem estava a treinar muito, já estava com horários manhosos, já não estava a treinar muito e desta já me safei. E depois vinha na parte de trás, no banco de trás da pick-up do Zé António, cada vez que passava num buraco ou num paralelo, aquilo e eu. Aquela fisgada. Foi a viagem toda. Não, mas eram tempos diferentes, mas eu acho que eram tempos melhores. Acho que em tudo. Eu acho que em tudo era melhor que hoje. O mestre Vitor ele tem o perfil. O mestre Vitor tem o perfil daquele líder motivacional, né? Você tá tudo quebrado, anda lá, você traz a aprender. Tá morrendo, fala, levanta-te. Era um bocado assim, era um bocado assim. Hoje em dia já não, mas na altura era. Tu fosses mais novo agora, tinhas entrado para o MMA? Aliás, eu tive para fazer o primeiro combate da MMA cá em Portugal. Uma vez ligaram-me de Viseu para fazer esse evento. Eu tinha jogado no Muay Thai, então deram-me o meu contacto e então convidaram-me para fazer o. Eu não percebi nada daquilo, disse logo que não.
Na altura até acho que até estava lesionado, porque tinha um problema, eu jogava futebol federado, então as minhas lesões de futebol desgraçaram-me aqui no kickbox, foi a minha ruína. E na altura convidaram-me para fazer esse combate MMA, e se não me engano, nessa altura eu não aceitei, e foi o Florim Bentila que foi jogar. Sim, E sim, acho que sim. deu um KO logo no primeiro assalto. Foi. E antes de ligar para o Florim Bentila, ligaram para mim. Tinha acabado de jogar Muay Thai, não sei o quê. E então ligaram para mim para ver se eu queria. Mas é maluco, mandar ali vale tudo. O que vale tudo? Não, desculpa lá, mas eu não sei. Mas se fosse hoje, com certeza que. Sabes que sinto e que a organização foi, Daniel? IVC. Eu lembro da entrevista com o Ventila que ele comentou sobre esse. É esse, é esse. Esse combate. Que voltou agora, né? O Gajo estava Sim. promovendo esse o retorno. É. Mas hoje em dia Sim. tinha virado para o MMA, não? Sim, hoje em dia provavelmente quem gosta de lutas, eu acho que era capaz de arriscar um bocadito, se tivesse aí uns 8 ou 9 anos, na atual contexto, eu acho que era capaz de arriscar um bocado. E depois sabes também que agora, naquele tempo, não é, era diferente, nós não tínhamos oportunidades como agora tem, não é? Agora há combates todas as semanas, há combates em França, Espanha, por esse mundo fora. Não é? Na altura, o que é que nós tínhamos? Portugal, Espanha, de vez em quando França, o Baco, e era aqueles combates que nos proporcionavam, não era como agora. Agora tinha oportunidades e pronto, Sim, sim. tomámos nós, nessa altura. E a despesa também hoje é um pouco menor, acredito eu, né? Hoje as Sim, empresas low cost de aviação, acho que sim. antigamente ia ser muito mais caro, assim, Era ir bem, para Portugal e sair do país, né? era bem mais caro. E arbitragem de MMA, nunca ponderaste? Também me surgiu o convite aqui há uns anos atrás de. Há uma coisa que eu sempre disse: boxe eu nunca iria arbitrar. Eu ainda sou daquele Porquê? tempo de. Pá, quando surgiu o convite para arbitrar boxe, ainda era aquela equipa famosa do boxe que nós sabemos, não é? Então havia ali muito problema com o Porto, Boa Vista, Porto. Pá, eu não queria estar ali, conhecia alguns daqui, conhecia alguns dali, eu não queria, nunca me. Então disse sempre que o boxe nunca iria arbitrar boxe porque provavelmente ia estragar amizades, ia ter problemas. E depois, da maneira como eu sou a arbitrar, ia arranjar problemas, ia arranjar inimigos. Quem me conhece sabe que eu não me interessa se é português, se é espanhol, se é grego, se é inglês. Se tiver que ganhar, vai ganhar. Se tiver que perder, vai perder. Até pode ser o meu melhor amigo, não interessa. E já fui algumas vezes julgado por causa disso, mas a minha postura foi sempre essa. E no boxe ia ser igual. E sabes bem que no boxe, aqui há uns anos atrás, era complicado. Era pesado. Ter uma atitude dessa era a mesma coisa que pedir uma ambulância cá fora para me levar ao hospital a seguir. Não é? Então foi uma coisa que eu nunca. MMA. MMA surgiu aqui há uns anos atrás, essa oportunidade. Até foi em Lisboa, numa gala que fizeram lá, e então meter lá um ou dois combates de MMA. E eu arbitei, deram-me umas bases e arbitei lá umas demonstrações. Não foi combates reais, foi demonstrações. Bem, já há muitos anos, nem sei em que ano foi. Mas sei que foi na arena do Carlos Regional. Então arbitei, até fiquei assim um bocado entusiasmado para entrar no MMA. Mas depois começar a ver outras situações, já não consegui. Mas hoje, se calhar, até se surgisse essa hipótese, se calhar até evitava. Acho que qualquer interveniente do desporto hoje em dia, mesmo um árbitro, gostava de entrar numa organização, num pay-per-view de um UFC, por exemplo. Sim, sem dúvida. Se já aqui, por exemplo, em novembro fomos convidados para ir arbitrar a Lituânia, o UMA, a Federação UMA. Bem, eu pensei que, ok, era para ir eu e o Marcos e dois espanhóis, e depois acabei por ir eu e mais o Marcos e os dois espanhóis foram para o campeonato da WACO, então fui eu só para arbitrar, e foi o Bruno, mais o Lameiro e o Capricho de Lisboa a juizar. Bem, quando cheguei lá, estamos a falar de 15 mil pessoas num pavilhão. Eu quando entrei ali, eu fiquei assim, claro que um árbitro está num palco daqueles, ou está num palco de um UFC, ou uma federação muito idêntica, para um árbitro que gosta de arbitrar é qualquer coisa. Olha, eu já te vi a fazer alguns retornos, eu já te vi
a encostar as luvas, depois passado uns anos a retornar e a fazer kickboxing profissional. Eu nem sei quantas vezes quantos retornos é que tu já fizeste? É assim, isso até é engraçado. O retorno é aquela uma despedida, até foi só um, mas até nem foi bem retorno, era mais até para ser um combate de demonstração, que foi com o Ivo Cardoso aqui numa gala Sim, que eu organizei aqui. noqueaste o Então, louco. Eu sei. foi, mas era para ser um combate de demonstração, só que quem é que sabe fazer, não é? Depois lá está em cima do ringue, uma pessoa perde um bocado a noção, mas não foi assim. Mas ok, essa era a despedida mesmo para. Depois surgiu mais uma situação para fazer um combate de Muay Thai, mais tipo em demonstração, que também descontrolou-se um bocadinho, mas pá, eu sei, não vale a pena mais coisa, porque em cima do ringue É, não é há qualquer coisa. demonstração até o primeiro, o primeiro Até o jab, primeiro minuto, depois. não, depois esquece. Então, não, fiz duas vezes, fiz essa. Depois fiz também um combate de demonstração numa gala aqui em Malongo, mas foi homenagear um aluno meu, tinha tido um acidente grave, teve em coma 2 meses, é tal, a gala de campo, fiz um combate de demonstração de Muay Thai, não foi bem Muay Thai porque aquilo teve-se chamar outra coisa, porque a dona Vicky Melo é dona do Muay Thai, do kickbox, então teve que se inventar ali qualquer coisa. Mas esses retornos foi mesmo para... Agora, é assim, depois tive participações na WAG também, nos veteranos, só que era em light. Eu fiz muitos combates light, pá, mas não é. Olha, o primeiro combate foi na Turquia, perdi porque eu levei 2 pontos negativos, mais um era desclassificado, jogar com o espanhol. Depois joguei o Point Fight, também era uma coisa que eu sempre gostei, daí o Tosé ser bom naquilo. É muito difícil aqui. É. Eu joguei com um irlandês, perdi por 1 ponto, mas aquilo também é complicado. O ano passado, ou há 2 anos, fiz o europeu veteranos também. Pá, ganhei um atleta do Cazaquistão, um animal, porque eu sempre tive um problema, foi o peso. Mas desta vez eu até estava a jogar em menos de 94, tenho 82, 83 quilos, mas como havia um rapaz a jogar nesse peso, então pediram para ir, ou jogo nos gordos, não há problema, eu jogo nos gordos. Bota lá para 94 quilos. Então fui a jogar 94 quilos. Joguei o primeiro com o Cazaquistão, ganhei. O segundo joguei com o italiano, um chaval de 40 anos com 2 metros de altura. Eu quando tenho fotografias até são engraçadas. Eu gosto-me assim a ele e olho lá para cima, é mesmo alto, rapaz, meu. Bem, aquilo foi um bocado, mas lá está, partiu uma costela, ele aguentou até ao fim, ganhou-me, combate, mas no dia a seguir o rapaz tinha a costela fraturada, porque eu meti-lhe um oblíquo às costelas, então fraturei-lhe a costela. O rapaz no dia a seguir jogou, mas 10 segundos, e levou um toque na costela e acabou. É bom, mas não é aquela Olha, nossa mas praia, não é aquela light. hoje em dia há aqui um mercado enorme que é potenciado pelas redes sociais, né? E as redes sociais são uma ferramenta para todos os atletas, não só atletas, treinadores, equipas. Hoje em dia temos que trabalhar as redes sociais como uma ferramenta de marketing. Antigamente era o boca a boca, hoje em dia as redes sociais dá dinheiro a muita gente. E como dá dinheiro a muita gente, dá dinheiro a quem tem valor e dá dinheiro também a muitos idiotas. Dizendo isto, se surgisse uma proposta, que tu estás sempre mais ou menos ativo, até te surgia uma proposta, tu dás umas peras assim com um youtuber, ou subis ao ringue Ó, com um ator, assim uma coisa, estás a ver? Desde que eles É. ó, desde conta que eles das notas. Eu sei que isso está. Pronto, tivéssemos a falar numa questão monetária, claro que todo mundo vai dizer que sim, não é? Numa condição desportiva, não, eu acho que isso virou, nem sei se é um circo, não sei o que é, mas isso é para quem treina tantos anos como nós, para quem já passou tanto na modalidade como nós, ver agora estas figuras e estas pessoas, youtubers, com dois. Para já, logo o nome youtuber para mim já mete confusão. Para mim já não sou desse tempo, não sou desse tempo. Muito menos ver um youtuber em cima de um ringue com um atleta profissional.
ok, se estivermos a falar, ok, vamos lá ganhar uns cobres que é preciso e tal, está bem, mas a nível esportivo não sou nada apologista disso e provavelmente não aceitaria. Agora, claro, se aceito uma Imagina, proposta, para dar não, assim, para dar umas bordoadas, umas bolachadas assim num gajo da Casa dos Segredos. se me pagaram ou não, em cima do ringue, eu só não matava se não pudesse. Isso aí está fora de questão. Depois está lá em cima, rapaz. Daqui já não sais. Daqui já não sais. Agora, para ir lá Olha, fazer filme, não. ô mestre, olhando por outro prisma, do outro lado, tu acha que esse tipo de evento hoje, com o tipo de atração que está tendo e pronto, de público que está trazendo, você acha que olhando para o lado de publicidade do desporto, você acha positivo ou negativo? Não, eu acho muito negativo. Na minha opinião, é muito negativo, porque banalizou-se muito. É como eu digo, talvez por nós sermos de uma geração da verdadeira modalidade, nome, desporto, na modalidade, talvez por nós sermos dessa geração, nós metemos um bocado de confusão. Até às vezes, eu ver aqui treinadores, como eu costumo dizer, treinadores de Facebook, já me mete como pressão, porque mete um direto assim, tira uma fotografia, mete um frontal assim, tira uma fotografia, mete um. A mim já me mete confusão. Aliás, posso dizer que quem gera a minha página de redes sociais é a minha esposa, porque por mim eu não punha nada, só punha de árbitros, porque eu também meto de árbitros, porque a UACO também pede para divulgar os inventos, então eu meto as minhas do UACO. Porque se não fosse por mim eu ainda estava naquelas tabletes de lousa e lápis de lousa, ainda não. Diz, quem gera isto tudo é a minha esposa, ela é que faz esse trabalho. Não, mas Porque é preciso. analisou um bocadito a modalidade. É preciso, lógico que é preciso e é uma boa ferramenta nisso, a Isabela. A Isabela faz um bom trabalho. Mas a nível desportivo, analisou-se de tal forma, para quem é daquele tempo, eu sei, eu tive que me atualizar muito. Eu falo muitas vezes nas minhas aulas. Aquilo que eu era, e mesmo os meus alunos mais antigos, quando vão lá fazer um treino, tu não és a mesma pessoa, não, porque eu tive que me atualizar, porque estes tempos nos obrigam como treinadores. Aliás, talvez há uns anos atrás era impensável, se calhar, tu tens uma turma como eu tenho de 20 e tal alunos abaixo dos 14 anos, 12, 13, 11. Era impensável ter uma turma dessa. E hoje consigo ter uma turma de 20 e tal atletas só desse escalão. Claro. Se me perguntas há 20 anos atrás, olha, tens esse. Esquece lá isso, eu não vou dar aulas a miúdos. Não tenho essa paciência. Não, esquece lá isso. Hoje em dia não, tive-me a atualizar das duas, uma. Ou atualizava-me e começava a trabalhar em prol desses alunos, desses atletas, alunos, que eu digo mais que alunos, porque atletas são aqueles que vão lá para cima, ou então não vais ter alunos, ponto final. Então nós tivemos que atualizar-nos. Mas é sempre difícil para nós. É a mesma coisa essas coisas dos youtubers. Nós vermos esta coisa toda, este circo todo montado nesses combates, ah, parece que nos tira assim alguma coisa, meu. Nós já não somos desse tempo, porque a mim, Matou a chama-me magia. antigo, é. Mata a magia, mata a magia. Olha, conta-nos então a tua história de humor que a gente combinou. Eu não sei se hoje até acho que é engraçado, mas naquela altura foi precisamente nessa ida à França. Vamos lá para aí, então andamos lá às voltas durante o dia a conhecer, até conhecemos o professor Marcelo, mais as pessoas estavam com ele, e chegou ao restaurante, claro, na confiança que o Rodrigues, como já era um habitué lá em Paris e França, então ficamos lá até tarde, apanhámos o metro e sempre andar no metro. Eu, Rodrigues, falta muito. Não, devemos estar a chegar. Fomos até quase à última paragem, mas estamos a falar que era 1 da manhã. Nós fizemos 4 horas, eu, Mesquitas, António, o Blanco e o Rodrigues, no meio de uma floresta, sem luz. Nem me perguntem como é que nós chegámos lá. 4 horas em plena madrugada, no meio de uma floresta para chegar lá. Rodrigues, falta muito, estamos quase a chegar. Passado 1 hora, Rodrigues, já vamos a 1 hora, a pé. O metro passou a nossa paragem, nós quando ele deu por ela, nós já estávamos, não sei a quantos quilómetros
do local que devíamos sair. Meu, fomos 4 horas durante a noite no meio de uma floresta para chegar lá ao local. Claro, no dia a seguir fomos competir. Depois de um treino de 4 horas, subo para Precisa cima nem do ringue, aquecer. já, mas aquilo, a floresta não tinha luz nenhuma. A estrada não tinha luz nenhuma. Nós íamos ali, às vezes, aquilo foi estás a ver a Mesquita. Não vou dizer o que é que a Mesquita falava porque aquilo, o insulto mais bonito é filho não sei de quem. Aquilo foi, toda a noite foram 4 horas, porque eu estava a ver que aquilo nunca mais acabava. No dia a seguir, fomos combateu o Zé, ganhou, depois subi eu, e estava a tirar o material, cansado, me doía-me o corpo todo, e olho assim para o outro lado, o meu adversário era um alemão. Estavam dois atletas, e um era da minha altura e o outro 1,94 m. E eu virei para o Mesquita, ainda bem que o meu adversário é da minha altura, meu fogo, se não se fosse já vistes. E ele, que tem? Olho para trás, vejo o outro a tirar a roupa, 1,94 m. Pá, deu-me um ataque da risa. E o Mesquita, é aquele grande, ele não é nada. E o Mesquita, estás fodido. E olha, muito obrigado. E agora? Aí, Mesquita, dá-lhe para os joelhos, olha, acerta-me nos joelhos. E não é que eu perdi o combate porque eu acertei nos joelhos. Eu, Mesquita, muito obrigado. Perdi o combate com ele. 1,94 m de altura. Eu cheguei ali, eu tenho fotografias, é mesmo assim, olhar, é impressionante. E eu pensava que ia jogar com, mas a parte mais engraçada foi aquelas 4 horas. Imagina, com o Zé António, com o Mesquita, com o Rodrigues, no meio de uma floresta durante 4 horas. Tu que os conheces, imagina como é que não foi. Imagina. Hoje dá para rir, mas na altura, olha, só não se pegaram a pancada porque. Por acaso. Por acaso. Não, acho que essa foi aquela história que marcou mesmo. Eu acho que eles também se devem lembrar disso. Se eles ouvirem esta entrevista, eles, de certeza absoluta, que vão se lembrar disso. Foi tudo assim muito. Mas foi uma experiência muito válida mesmo. Certeza. Olha, deixa-me pedir para tu primeiro deixares aqui onde é que o pessoal te pode encontrar, tanto nas redes sociais como onde é que dás aulas. Bem, nas redes sociais pode ir à nossa página, Academia Pé de Chumbo, e tem lá as indicações todas. É no pavilhão número 1 de campo, em Balongo. Bem, é muito fácil de dar, que fica junto ao Nacional, mas todas as informações estão na nossa página, Academia Pé de Chumbo. Entram logo, vê logo a minha cara feia, ficam logo a Horários e saber tudo. que sou eu. Está lá tudo, está lá tudo, está lá Que tudo. pé de chumbo, pessoal. Pessoal que vá ali para os lados do Balongo e queiram fazer uma perninha, redes sociais, Academia Pé de Chumbo. Olha, vou-te só pedir para deixares aqui uma mensagem de coração para quem nos ouve. De minha parte, agradecer-te mesmo muito. Já agradecer a vocês pela oportunidade que me deram de estar aqui a expor alguma destas situações e a falar um bocadito. Podíamos estar aqui um dia inteiro e se calhar não chegava para nós matarmos a saudade daqueles tempos todos. Mas lá está, é a história é essa fica e essa ninguém a vai tirar. Nunca ninguém vai tirar. Agradecer a vocês pela oportunidade, foi um prazer conhecer Daniel, não conhecia pessoalmente, ou Prazer desta também. forma. Provavelmente vamos ter a oportunidade de conhecer. Desejar-me um bom ano a vocês, mas há uma coisa que eu realmente gostava que acontecesse, que vai ser difícil acontecer, é o kickbox voltar a ser um só. Eu sei que é difícil, mas mano, não há impossíveis. Não há impossíveis. Uma coisa é certa, é uma coisa que eu peço também ao outro lado. Se houver respeito entre as partes, o primeiro passo está dado. E a partir daí, eu desejo mesmo de coração mesmo, porque eu tenho muitos amigos lá daquele lado. Infelizmente também se fez muitos inimigos. Aliás, foi uma coisa que ela conseguiu fazer. Foi pôr amigos de longas datas uns contra os outros. Isso foi a coisa que mais me deixou triste. Mas estamos a falar mesmo de amigos que hoje em dia nem falam nem se podem ver. E para mim isso é a coisa que mais me custa neste momento é ver essa situação. E desejar que um dia a nossa modalidade volte a ser aquilo que era, sem interesse, sem nada, para o desporto, que é para isso que nós estamos cá. De resto, bom ano para todos e mais uma vez a ti, Daniel, obrigado. Muito E um obrigado, abraço. amigo. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Sigam-nos, façam like. Daniel, chuta aí as redes sociais todas. TikTok, Facebook, Instagram, Spotify e o YouTube, que cá estão a nos ver.
Altinha, muito obrigado mesmo. Obrigado ao Vitor, obrigado ao Altinha mais uma vez. Meu companheiro aí de sala, onde recebemos esses grandes atletas. E te esperamos para a próxima aí, quem sabe no futuro fazemos a sessão 2. Gostei muito da história, Vitor, e percebi que tem muito a se explorar. Quando a gente se dá conta, já está quase na hora do teu plantão. Quando a gente vai estar dormindo... Ih, quase meia-noite. É que era preciso uma semana para estarmos aqui a recordar, mas foi um prazer ver-te outra vez a ti. Já há muito tempo não estava contigo, nem te via. E um prazer, Daniel, gente boa. Um abração. Até à próxima. Claro, façam um favor de ser felizes. Abraço grande. Tchau, que interessa. Tchau.